também não é porque a gente tá reivindicando e conseguindo algum lugar que isso tá dado, né? Então também acho que tem esse exercício meio de balança, assim, meio dialético de... Ok, a gente avança aqui, a gente libera ali, a gente categoriza mais aqui, solta mais ali, porque nada tá dado, né? Até acho que é bem pertinente, né, esse debate nesse momento, né? Com essa coisa do Trump de, tipo, negar identidades trans depois de tanto tempo, tanta discussão. Você fala assim, nossa, gente... De novo a gente vai estar lutando por isso, assim, sabe? Olá, ouvintes! Hoje a Olhares fala sobre uma história da arte queer. A Olhares, ela publica livros em diversas áreas da criatividade e a gente te convida, né, a conhecer um pouco desse catálogo e de seguir as nossas redes sociais, né, da editora. Eu sou a Uma Reis Sorrec, eu sou geógrafa de formação, quase mestra em comunicação e consumo e outras tantas formações, acho que não vem ao caso. Eu que mediarei essa prosa hoje e para a gente prosear sobre arte queer, eu estou aqui com 3 pessoas convidadas e eu vou pedir licença para vocês aí de casa para apresentá-las rapidamente antes de passar a palavra, para que elas se apresentem também ao modo delas. Então a gente está aqui primeiramente com Alice Granada, que é curadora independente de arte contemporânea, pesquisadora em ciências sociais e também advogada corporativa. Aqui à minha frente eu tô com o Leandro Muniz, que é artista e curador assistente no MASP. Ele é formado em artes visuais e mestre ou mestrando, tô aqui, né, meio em dúvida, em História, Crítica e Teoria da Arte, ambas pela ECA USP. E aqui ao meu lado a gente tem o Renato Dibi, que é formado em artes plásticas pela Faculdade de Santa Marcelina. Ele constrói sua obra a partir de um repertório que atravessa a pintura, a colagem e as técnicas manuais associadas ao texto. Então, não sei se na mesma ordem ou ordem contrária, vocês podem complementar, se apresentar com as palavras de vocês. Eu acho que você apresentou bem já, na verdade. É isso, eu sou curadora desde 2021, trabalho primariamente até hoje com espaços independentes de arte, em São Paulo, no Rio, muitas vezes, e diretamente com artistas e esses espaços montando exposições de arte, de artes visuais, com pintura, escultura, e performance, e diversas linguagens, enfim. E também tem uma vida toda paralela como advogada que não vem menos ao caso hoje. Sim, eu conheço a Alice de outros carnavais. Somos amigas. Somos amigas. Tá tudo certo. Tô terminando o mestrado, então tá quase lá. Tá quase lá, que nem eu, quase mestre. Daqui 6 meses pronto. Que bom. Eu sou artista, bom, na época da Santa Marcelina eu conheci muita gente da moda, era uma faculdade muito aberta e eu resolvi estudar lá justamente por conta disso, né? Tinha muita gente da moda, muita gente da música. Era um lugar muito rico. Isso eu estou falando 30 anos atrás. Tá? Ao mesmo tempo, a gente está nesse ambiente, a gente pôde ver e começar a conviver com todo tipo de pessoas. E eu acho que isso abriu muito o meu leque, né, de atuação como artista. Hoje, além de artista, sou professor de arte também, faço curadoria de objetos de design. Então, tenho várias atuações também, que nem a Alice, enfim, todo mundo aqui eu acho que acaba vivendo em vários universos. Né? O neoliberalismo, né? Ele pede. Necessário. Para sobreviver. Ou você casa para conseguir, né, pagar uma casa. É isso. A nossa prosa aqui, então, hoje aproveita o lançamento, né, da Olhares, desse livro que está aqui e aqui também, né, o Breve História da Arte Queer, para falar de temas, né, com essas 3 pessoas encantadoras. O livro aborda desde obras de artistas históricos como o David Michelangelo até obras de artistas de movimentos modernos, como Andy Warhol, Frida Kahlo e muitas outras, né, então alcançando até mesmo as expressões artísticas contemporâneas. E aí, para a gente começar com algumas perguntinhas aqui, eu queria saber como que foi a leitura do livro para vocês e o que mais chamou a atenção de vocês nesse processo. Eu fiquei pensando numa coisa que eu acho que é legal da gente pensar, até pensando nisso que se levantou, de que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo.
e que, enfim, é parte do nosso momento histórico, mas que também tem potências e tem limites, né? Assim, porque por um lado, que legal que a gente pode ser várias coisas. Por outro lado, o que a gente perde também com isso, além de ficar muito cansado, né? Uma coisa que eu fiquei pensando é que o livro, ele meio cria umas categorias, né? Assim, sobre o que seria essa breve história da arte queer. Então, vai desde esse movimento de olhar retrospectivamente para obras que não necessariamente foram produzidas com esse intuito, até destacar alguns ícones, assim, artistas LGBT de um modo geral, e umas questões, né, que estariam ligadas com esse repertório. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, o que a gente ganha, o que a gente perde nesse movimento, né? Porque por um lado que legal lançar luz no que tem de homerotismo no Davi do Michelangelo. Por outro lado, e todos os artistas que poderiam estar aqui não estão. E eu acho que outra coisa que é legal da gente pensar é mesmo sobre esse termo queer, né? Que é uma coisa que a gente estava falando antes, que é muito norte-americano, né? Então também é interessante pensar o que seria esse livro produzido por uma lente latino-americana, por uma lente asiática. Acho que essas são questões interessantes, assim. Porque, por um lado, eu acho que esse tipo de manual, ele ajuda a gente muito a... Ele é funcional, né? Assim, ele mapeia, ele dá ferramentas, ele ajuda uma pessoa que tá começando uma pesquisa nessa linha e tal. Por outro lado, acho que o segundo passo é isso, né? Que não cabe nesse manual que a gente pode expandir e repensar a partir disso, né? Porque é sempre um recorte, né? Nesse caso, bastante... Você já passou quase todas as minhas perguntas. Que eu tava pensando assim, deixa eu começar a introduzir para depois aprofundar, louca. Mas já que você começou, mas eu trago depois a pergunta também. Mas o que você achou do livro? O que chamou a atenção? No caso dele, uma questão mais, né? Eu diria... da organização, dos usos dos termos, de como classifica, né? De como faz isso, talvez até mesmo, como a gente diz na história, de uma forma anacrônica, né? Para pensar esses movimentos. Eu acho que uma coisa que eu pensei quando você estava comentando agora que você estava falando das várias profissões e tudo mais, que é um lugar bem queer também, né? De você ter que fazer várias coisas para sobreviver. Tipo, você não consegue ficar numa profissão só, porque... lhe é negada muitas vezes a possibilidade de você ocupar posições de poder cada vez mais para cima, como uma pessoa cis, como uma pessoa hétero geralmente tem. Então, subir dentro de uma grande instituição ou crescer com uma galeria, enfim. E isso é uma coisa que você vê em muitas biografias dos artistas também. Você começa a ver biografias de artistas queer e você fala, nossa, o pessoal também fazia várias coisas. E muitas vezes não conseguia, embora seja um livro de arte queer, muitas vezes as pessoas citadas... e as pessoas que causaram impacto na estética queer e na arte queer em geral não eram artistas full-time. Eram pessoas que trabalhavam na publicidade, que trabalhavam na ilustração, que trabalhavam em moda, que trabalhavam em áreas, para usar um termo que centraliza demais a arte, talvez em áreas ao redor das artes, assim. E isso eu acho bem interessante, porque a arte também é um lugar difícil de você ser artista full-time, né? Você requer... você ter muitas vezes um apoio externo, ou no meu caso mesmo, assim, eu falo abertamente, eu sou curador independente de arte contemporânea porque eu consigo fazer isso porque eu sou advogado. Se eu não fosse advogado, eu sei que seria uma vida bastante diferente, talvez eu não... A gente já teve esse papo, né? Sobre você ter olhado lá atrás em fazer direito para poder depois ser o que você quer ser hoje, né? Exato. Se você não tem um patrocínio, né, querida? Ou você não tem uma família, quem pode ser artista no Brasil, né? E eu ainda tive uma família que me apoia bastante. Eu ainda pude fazer uma universidade pública, eu ainda pude fazer cursinho. Então eu tive meus privilégios também de classe até bem marcados. Claro que daí quando você entra numa universidade de ponta ou começa a circular no circuito da arte, você vê que tem as pessoas que têm de fato sucesso mesmo, muitas vezes tem o patrocínio, né? Tem nome, né? Patrocínio, tem família, patrocínio de centenas de anos. Tem que ter nome, né? Qual que é o seu sobrenome, Alice? Brincadeira. Não, eu acho que já é confuso para as pessoas fora do meio, enfim, que a gente faça muitas coisas. Eu me lembro muito dos professores falando isso na escola de arte, falando sobre isso. Não, você tem que focar no seu trabalho, você tem que só ser artista. Quer dizer, uma porção de tem que ser ou tem que fazer, que no fundo, na realidade, não é a realidade da vida cotidiana. Isso eu estou falando de artistas reconhecidos e com galerias e com, enfim, com nome ou sem nome, mas
gente que estava no mercado e que me falou na época, nossa, até hoje, apesar de eu ter feito não sei quantas bienais e tantas... até hoje eu tenho que dar aula, até hoje eu tenho que fazer um outro trabalho paralelo para sustentar o meu trabalho de arte. Isso eu falo, no meu caso é verdade também até hoje. Quer dizer, o meu trabalho na área de design e decoração é o que me sustenta, né? Para manter o meu trabalho, minha pesquisa, materiais, enfim, qualquer coisa, vida, né? Então isso já acho que é fora da curva, né? Porque a gente é quase que educado para ser uma coisa só. Não, se você fizer muitas coisas, você não vai fazer direito. E não é bem verdade, né? A gente sabe que não é bem verdade e que uma coisa alimenta a outra, né? De uma maneira ou de outra, quer seja na vida ou, enfim, no seu trabalho de arte ou no seu trabalho de pesquisa. Sim. Enfim, eu tô pensando aqui, Leonardo da Vinci, né, já fazia muitas coisas, né? A questão talvez seja a precarização do contemporâneo, né, nesses fazeres. Mas seguindo, e acho que entrando um pouco na pergunta que o Leandro já meio que respondeu, essa era a minha pergunta principal, assim. O livro, já em seu título, ele associa ou enquadra o termo queer a uma produção artística de pessoas LGBT e obras com conteúdo sobre gênero e sexualidade dissidentes. Como que é essa questão para vocês, né? É possível falar de uma arte queer desde os trópicos, do sul global e daqui de baixo? Né? Pensando que o termo queer não é um termo que circula, digamos assim, no senso comum, no cotidiano, né? Então, qual ou quais outras terminologias ou modos de organizar essa produção desses artistas e suas obras, né? Pensando desde um lado de curadoria, talvez, ou mais como artista, como que a gente poderia renomear, talvez, se não fosse arte queer, seria arte o quê, né? E por que também que a gente sempre pensa o queer a partir de uma dissidência que tem a ver com gênero e sexualidade, quando, em terminologia, né, anglo-saxã, germânica e de língua inglesa, o termo nomeava todo mundo, né? Era o drogado, era a prostituta, era como chamam? O fetichista. Era todo mundo que fugia a qualquer tipo de norma, né? Então, por que será que eu fico pensando, né? Uma gay branca padrão que casa, tem filhos, ela é mais queer ou menos queer que um homem que, enfim, é heterossexual, cisgênero, que tem outros tipos de revoluções pensando nesse sistema, né? Então, por que a gente sempre pensa o queer a partir da dissidência sexual e de gênero e não a partir de outras dissidências? Então, como que a gente trata isso aqui a partir desse lado de cá, né? Do lado de cá pensando daqui de baixo, né? Porque é uma apropriação... Eu meio que assim não gosto muito, até não uso LGBTQ, porque para mim queer não é uma identidade, é um movimento, é um processo. Quando a gente captura o queer, já não deixou de ser de queer, né? Enfim. Eu fiquei pensando ao ler o livro que realmente é interessante como ela fala desse foco, mas que eu acho que só já ser artista já é ser queer, independente do resto, independente de qualquer outra coisa, né? Você escolher ser artista já é fora da curva, né? Já é uma coisa que está contra, né? Isso eu falo por experiência própria, né? De ter que defender eu querer ser artista e não ser arquiteto ou não ser, enfim, qualquer outra coisa. Então acho que já começa por aí, né? Independente das outras questões que vêm junto. Então... Eu tava assistindo ontem, só pra passar a bola pra você, eu tava assistindo ontem um Homem com H que tá, né, na plataforma, saiu do cinema, e o pai do Ney falava constantemente pra ele que filho meu não vai ser artista, né? Exatamente. Eu ouvi isso. Ouvi. Filho meu não costura. Né? Ouvi como se fosse uma coisa totalmente natural. Né? Como assim você quer costurar? Como assim você quer ser artista? Já ser artista já ia ser difícil. Que fosse fazendo pintura, ou que fosse trabalhando com o gênero tradicional. Que dirá fazer costura, que dirá aprender a cortar, enfim, bordar e tudo mais que eu fui aprendendo. Então, eu simplesmente sentei lá e aprendi. E essa questão do artista ser, como no filme ele fala muito do artista ser, tipo, quem era artista na época era puta,
viado e drogado, né? Exatamente. Será que mudou isso? Eu acho que mudou. Você passar a bola pro Leandro. Não sei. É porque você fez uma pergunta cheia de camadas, assim. Acho que uma delas é essa discussão que tem rolado bastante do artista como modelo do trabalhador neoliberal, né? Que é o cara que faz o que gosta, que trabalha com prazer, que... Acho que essas são coisas legais também pra gente pensar que... Sim. Pensando mesmo assim numa ideia de saúde dos nossos corpos nesse rolê, assim, sabe? Mas tem uma coisa que você falou que eu acho interessante sobre gêneros e os nomes que a gente dá pra gêneros, que a gente discutiu muito quando a gente tava fazendo a exposição lá no Museu Histórias LGBTQIA+. Que em português a gente manteve assim, em inglês a gente colocou Queer Histories. Mas uma coisa que a gente ficou pensando era exatamente nisso, assim, sei lá, na Índia tem esse gênero que são as giras, que existem há milênios, ao mesmo tempo que é um país com várias leis homofóbicas até os anos 2000, assim, tipo, leis, sabe, assim. Também na Oceania a gente descobriu vários nomes para diferentes gêneros que não cabiam nessas nomenclaturas, assim. Então também eu fiquei pensando muito nisso, assim, como o gênero é uma convenção que vai mudando de lugar em lugar e como a gente, talvez como pessoas que não gostam muito das normas sobre isso, vai tentando, né, estressar e mostrar o limite dessa convenção. E talvez a gente, como artistas putas viados, possa fazer outra coisa, né, assim, disso, assim. Mas acho que tinha uma outra camada da sua pergunta que eu fiquei pensando muito, que é assim... O que a gente ganha, o que a gente perde nessa captura, né? Que eu acho que tem uma... É quase um instrumento de afirmação social, que aí acho que o próximo passo sempre diz assim... Foi necessário. Foi necessário, mas não é só isso. Tem mais camadas, tem outras discussões entrelaçadas e... Que é até legal você trazer essa coisa do filme do Ney, que... Uma outra coisa que eu tava vendo bem de cultura pop esses dias foi um podcast da Jinx Monsoon, falando que ela... Como, sei lá, deve ter o quê? Uns 40, 45 anos, por aí. Falando como as referências dela de ícone, assim, LGBT eram essas divas de Hollywood dos anos 50. E que quando ela fala com uma galera Gen Z, eles acham um absurdo, porque essas mulheres, nenhuma delas era LGBT. Mas só que pra ela, aquilo era um imaginário que formou esse mundo LGBT. E que é aí que ela percebeu como pra essa galera já é aberta a possibilidade de estar em todos os lugares, não só na cena drag, mas também na Broadway. Daí ela falou, bom, agora eu também quero estar na Broadway, porque a galera da Broadway é tão drag quanto eu no RuPaul, sabe? Também é interessante ver esse diálogo geracional, enquanto é isso, né? Você, em um momento, afirma uma certa nomenclatura, uma certa, sei lá, um certo lugar pra depois conseguir outras coisas, né? Uma instrumentalização política mesmo, né? Sim, sim. Alice? É aquela velha coisa que falam, né? A coisa que todas as letras têm em comum é sofrer violência, né? Tanto que nisso, um outro aspecto de queer que você não tocou nos seus exemplos, mas muitas vezes as pessoas consideradas estranhas, consideradas esquisitas, também são pessoas que não são brancas, né? Então são pessoas que estão excluídas por condição da sua percepção, da leitura racial que elas recebem na sociedade. Tem até uma das obras que é colocada aí, que eu fiquei... Inclusive, eu acho que esse é uma das coisas mais legais, assim, que é você abre o livro e você, dali a pouco, tá na Wikipédia vendo as outras referências. E é um livro meio de consulta, mas é um livro também de você... De ficar abrindo abas, assim, na sua mente, né? Mas um dos quadros que tá aí eu não lembro agora o nome do artista, mas representa... Acho que Nossa, eu não lembro agora quem era, mas eram alguns artistas do início do século XX nos Estados Unidos visitando uma praia. Mas era uma praia segregada, então eles estavam visitando a parte preta da praia, assim. E eu fiquei, meu Deus, praias segregadas, sabe? Que conceito absurdo. Daí fui pesquisar isso, já comecei a entrar, a ver uma série de fotos dos Estados Unidos e de como eram segregadas, literalmente, as praias, né? Como rolava esse controle do corpo, então, enfim. Eu acho que é isso. É um livro que abre muito pra gente... Ele não tem começo, meio e fim, né? Não tem. Basicamente. Exato. Eu não comecei a ler do começo. Eu comecei a ver o que me interessava. Sim. E fui pulando de um artigo pro outro, e vendo as imagens, e parando, e vendo, e procurando, e abrindo a Wikipédia. Enfim, é bom pra... Esse quadro mesmo, eu acho. Esse mesmo. Que tá... O pessoal basicamente visitando uma praia, assim, mas essa segregação bem invisível, assim, né? Sim, sim. Mas é isso. Não são só, como é que você falou? Drogados.
Ah, não, é que a classificação é imensa, né? Então tem drogados, putas, viados, pessoas não brancas. Tem tudo. Pessoas PCD, enfim. Sim, todo tudo. Tipo, mulher barbada. Exato. Era um insulto que se usava, principalmente... Tem um livro que eu mandei pra ele, inclusive. É pra ele, tô aqui anotando uma pessoa que tá fora da conversa, né? Em que fala sobre essa questão da palavra, né? E como que ela surgiu e como que ela era usada. E ela só passa a significar o que significa hoje, digamos, no contemporâneo, assim, século XX, em que as pessoas que eram insultadas como queer, porque era um xingamento, né? Elas passam a reivindicar essa palavra como uma categoria identitária que ela se auto-identifica. Seria como, talvez... essa ideia de gritar-me negra, negra sois, se sou negra, ou quando grita bicha e a pessoa fala, sim, eu sou uma bicha, e aí? Esse é um movimento comum. Esse é um movimento comum, mas que, né, pensando assim, historicamente, não pensando em tempo espacial, né? É recente, né? Tipo assim, que a travesti é xingada de travesti, ela fala assim, sim, eu sou travesti, você é viado? Sim, sou viado. Então esse processo é doloroso e não é tão simples, né? Porque ainda segue sendo usado como insulto e a gente tem que, não é que, pensando as que estão vindo, por mais que ela tenha um certo espaço, ela ainda tem que dar um contragolpe Transparanauê para reivindicar esse lugar, né? Não é por isso que ainda a gente segue tendo que fazer marcha e parada e tudo mais, porque não é um processo, como chama, automático, né, do sujeito. A pessoa ainda é usada isso como insulto, ela precisa se aceitar, fazer todo o BO, para daí depois virar o contragolpe. Sim. Senão, ela pode, inclusive, nem conseguir fazer isso, né? Muitas acho que não conseguem. Então, acho que talvez, quando eu questiono da palavra, é para meio que desestabilizar essa ideia mesmo, né? Porque no Brasil a gente não usa o queer como insulto, a gente usa como um lugar de... uma categoria, eu diria, acadêmica, né? Muitas vezes, em algum sentido. Não tem muito um equivalente geral aqui, né? Não, eu não fiquei tem. pensando um monte nisso depois. Tem gente que brasilianiza pra queer, pra fazer um CU, né? Algumas coisas, pra pronunciar, pra mudar pra uma fonética brasileira, que seja. Mas também aí vira um outro termo que tem menos ligação ainda com qualquer coisa, né? Sim. É difícil, porque também não é também só os não héteros, né? Os não cis não héteros, assim. Já é um bom recorte, mas aí você... É uma categoria complicada, mas é uma categoria necessária também, né? De se ter. Tipo, é isso, serve a função de uma função política da gente... Sim. E a gente questiona como a gente tá fazendo a partir de agora. Sim. Eu tava até comentando com uns amigos meus de ensino médio esses dias, minhas reflexões sobre o que tinha em comum nos nossos grupos de amigos, assim, de amizade. Porque era uma menina esquisita, meio borderline, uma menina meio autista. Era um outro menino que era cis, hétero, branco, mas ele tinha muita cara de nerd, era muito nerd, então era esquisito. Aí eu me dei conta que, assim, era basicamente os excluídos. Era o lado queer da sala, assim, que só o que tinha em comum era não estar do outro lado da sala, entendeu? Que não eram aceitos. Exato. Não eram aceitos como normais, como padrão, assim. Outsiders, né? Outsiders. Total. Pra citar o Becker, né? Pra citar o Becker. Mas até os quietos, né? Se você pensar simplesmente o fato de você ser tímido, ou você ser gordo, ou você ser... Quer dizer, qualquer coisa é motivo para essa segregação, parece. Em muitos lugares, é até interessante que no livro fala do Davi, né, do Michelangelo e tal, e eu fiquei pensando nisso. Tem um lado que é de visibilidade, né, de você mostrar, que não é o caso do Davi, que, né, ele estava ali disfarçando uma coisa, mas tem muitos momentos do livro que fala dessa visibilidade, que é muito importante, que é isso que você está falando de nomear. Eu me lembro, a primeira vez, ou a segunda, ou sei lá, que eu me dei conta e falei assim, se a pessoa me chamava de viado, e eu falava assim, não, mas é isso mesmo, que não está xingando, sim, porque só está nomeando. Né? E realmente eu acho que, nesse caso, o queer vem com esse nome que alguém precisou dar em algum momento. Realmente você tem razão de pensar, e o português, em outras línguas, né, do mundo? Como é que funciona isso, né? Então, eu acho que é só para juntar, assim, organizar. Que é um pouco o que faz o livro, né? De algumas maneiras, e mostrando facetas, né? Então, claro, eu fui lendo e fui tentando encaixar. Nossa, onde que eu tô nesse
nesse lugar aqui, né? São dessas facetas. Eu acho só que a gente tem que, por exemplo, para linkar com algo que a gente tava falando, eu não sei se seria uma segregação, né? Essa esquisitice, uma segregação, mas eu diria, eu gosto sempre como geógrafa de pensar que é uma inclusão precária. Né? Porque ninguém está segregado. Eu não gosto dessa ideia de que eu sou um extraterrestre, um alienígena que veio de fora do planeta, que vive fora desse sistema. Não, eu estou precariamente inserida, né? Então, enquanto artistas, inclusive, eu acho que esses artistas estão precariamente inseridos nesse circuito de arte, né? E, por um outro lado, também o perigo desses aprisionamentos, né? Porque eu lembro muito, por exemplo, se a gente fosse pensar para além da arte, quando explodiu pessoas trans dentro da música. As pessoas não queriam entrevistar, por exemplo, a Mel, que era da banda O, elas não iam entrevistar a Linda Quebrada e nem a Lineker, que foram as primeiras que surgiram ali em 2013 para 2015, enquanto artistas que estavam produzindo e que se tornaram hoje. Eles queriam saber sobre ela ser uma pessoa trans, né? Inclusive a Lineker fala sobre isso já quando ela separa dos Carameluns. E por que ela não dava entrevista? Porque as pessoas não iam entrevistar ela, perguntar: nossa, como você chegou nessa composição? Como que foi para fazer esse álbum? As pessoas queriam saber da identidade de gênero dela, né? E eu acho que esse talvez seja o perigo dessa terminologia, desses enquadramentos, dessas formas de associação, porque é quando a gente não consegue falar do nosso trabalho, mas a gente tem que ficar sempre rememorando ou voltando para falar sobre as nossas identidades sexuais e de gênero e nossas dissidências, como se isso explicasse inexoravelmente as nossas obras e as nossas produções, né? Então, assim, será que existe uma possibilidade de separar o artista da obra nesse caso? Porque parece que sim, né? Quando a gente pensa em alguns canones, independente do que aconteça, a obra dele tá protegida, né? Agora, pra gente, que é tipo assim, negro, mulher, tudo mais, parece que as coisas estão muito atreladas. E aí, esse que eu acho que é o perigo, talvez, dessa... É necessário nomear para que exista, mas qual que é a profundidade desse aprisionamento também, né? Não sei. São os dois lados, né? Você nomear pode separar mais, ou você nomear pode ser como uma maneira de reconhecimento, né? Eu fiquei pensando que uma coisa que eu tento fazer muito é fazer o exercício inverso também. Tipo assim, falar o quanto tem de branquitude no Picasso, o quanto que tem de masculinidade tóxica no Picasso, sabe? Sim. Também dá pra fazer isso com cânones que tem muitos marcadores sociais que são passar dos panos, assim. E fazer o inverso com as nossas produções. Ler meio a posteriori essa experiência social, assim. Mas tem uma coisa que você falou que eu também fiquei pensando. Porque essa reivindicação dos termos queer, viado, bicha, sapatão, ao longo do século XX, assim, na segunda metade do século XX, não sei, me fez pensar um pouco também como, além de ter que ficar negociando esses termos, isso não é evolutivo, né? Assim, parece que tem uma cena muito libertária na Alemanha antes do nazismo. Isso é muito doido, né? Assim, quer dizer, também não é porque a gente tá reivindicando e conseguindo algum lugar que isso tá dado, né? Então, também acho que tem esse exercício meio de balança, assim, meio dialético de, ok, a gente avança aqui, a gente libera ali, a gente categoriza mais aqui, solta mais ali, porque nada tá dado, né? Até acho que é bem pertinente, né, esse debate nesse momento, né, com essa coisa do Trump de, tipo, negar identidades trans depois de tanto tempo, tanta discussão. Você fala assim, nossa, gente, de novo a gente vai estar lutando por isso, assim, sabe? Então acho que é sempre esse vai e vem, mas eu acho que não dá pra fazer naturalizar, né? Que eu acho que é o que... Enfim... Mas eu gosto muito, você tocou num ponto que eu toquei novamente com quem tá ali de fora, que é o quão a gente olha pro trabalho de mulheres, de pessoas racializadas, de pessoas, né, migrantes, de pessoas LGBTs, e começa a fazer, se não suposições, deduções a partir do conteúdo que essa obra traz. Mas o contrário, a gente não olha, por exemplo, um Debré e fala assim, nossa, quanto homem tem aqui, né? Nossa, quanta brancura. Nossa, quanta heterossexualidade. A gente não vai...
A gente não faz isso. Mas no trabalho de qualquer pessoa que fuja essa norma, tem essa busca. Nossa, que ela pinta? Ela pinta como uma travesti, né? Nossa, você viu o traço dela de gay? Parece que tem uma busca por esse lugar. É quase como buscar o gene, assim. Vamos buscar o gene gay, o gene trans. Tipo, tem uma busca incessante pra tentar explicar algo que, tipo assim, não se faz, né? Não, nem na biologia, mas nem no campo social, né? Então, na arte, tão pouco a gente fica olhando pro quadro, fica olhando e pensando o quão homem tem ali, né? O quão eurocêntrico é. Porque ele só... O que ele faz? Tá fazendo arte, né? Eles... É tipo assim, tem um lugar universal que não tá sendo discutido. E aí, acho que isso que é uma certa forma de incômodo de artistas em todos os campos da arte, de quando elas são classificadas. Inclusive, sei lá, por exemplo, quando o Spotify faz lá a playlist LGBT. Gente, ela não... O que ela significa? Ela não tá cantando no MPB? Ela não tá cantando... Por que ela não tá na MPB? Porque tem que ter tem um agrupamento, sei lá, de... como chama? Artistas cis que cantam todos os tipos de música. Sabe? White nesse... music. Cadê o white music? White cis music. Não, eu vi de uma pessoa que é do meio, muito, enfim... que é amigo meu, e falou assim: nossa, eu acho que você tem que falar mais desse assunto. Aí eu falei, mas desculpa, eu nunca... Pra mim isso... Só eu existir, eu ser artista, eu fazer o que eu faço, já é eu me colocar no mundo como queer, ou enfim. Não, mas você precisa fazer o discurso que combine com o que você está fazendo. Eu falo, tá bom, mas... Vou deixar para um crítico ou para alguém que vai escrever, porque para mim é natural, né? Eu acho que, sei lá, eu acho que eu sempre levei isso dessa maneira. E isso que você falou é muito claro, assim, para mim, porque tem gente que olha para o meu trabalho e fala, nossa, obviamente ele é gay, ou enfim, mas... E tem gente que não vai olhar assim, né? Como você fala, bom... Você vai assistir um filme, mas que será o cineasta, como que ele é, ou como não é. Muitas vezes isso é importante para o filme ou para a obra de arte. E muitas vezes isso é menos importante. Eu estou vendo outras questões que não são exatamente aquelas ligadas ao que eu sou, né? Ao que no meu papel no mundo e tal. Eu acho que cada um tem uma maneira de, enfim, de lidar com isso. É pessoal, né? Sim. Não, eu fiquei pensando... Sabe que o Warhol... É curioso, assim. Tem um texto que me marcou muito, assim, na minha formação, que chama... Sei lá... Correndo Atrás do Warhol que a Gente Merece. Que era do Douglas Crimp, que era um crítico que tava... Ele tem aquele livro famoso das Ruínas do Museu, mas ele tem muitos estudos sobre o impacto do HIV na cena artística, assim. E nesse texto ele vai falar como uma série de críticos e curadores e artistas não estavam olhando pro Warhol como um cara... LGBT que tava super envolvido com drags e com uma cena muito erótica, erotizada, pra falar só da coisa do consumo e da seriação e dos silkscreens e tal. Eu fiquei falando isso porque eu fiquei pensando que esse equilíbrio muito frágil, né? De, por um lado, não sublimar uma coisa que tá na obra pra fazer só o discurso mainstream de que... porque esse que é o perigo. E o Warhol é um exemplo bom porque tem a ver com isso, assim. Porque esses caras falavam assim, não, sexualidade é uma coisa secundária. O que importa é quanto isso tá falando do consumo, de uma coisa marxista velha, sabe? Da estrutura do mundo. E peraí, gente, é a mesma dinâmica, sabe? Por que a gente tá separando e colocando isso como menor, assim? Por outro lado, não... sobre determinar a obra, né? Acho que esse é o problema. Assim, quando a gente cria que vocês estão falando, essa lente que não tem outros conteúdos ali, que inclusive dão sutileza. Tem uma coisa que, como pessoa LGBT, eu penso muito, assim, que é essa coisa da liberdade, sabe? Uma coisa que eu tô pensando muito esses dias, eu vou compartilhar com vocês, assim, é que é muito fácil identificar estereótipos de uma... E disso que eu falei, né? O quanto que tem de masculino no Picasso, ou quanto, sei lá, é fácil identificar um trabalho gay, entre aspas. Eu tenho pensado muito nisso, assim. É difícil, por exemplo, identificar os estereótipos de bi numa produção artística. Isso é interessante também, porque a gente abre um lugar de discussão sobre liberdade que é muito legal, assim, sabe? Tipo, quando, sei lá, a gente também tá preocupado na nossa liberdade comum, sabe? Poder ser o que a gente quiser ser, sem respeitar muito rigidamente esses códigos e sem internalizar eles, né? Que eu também acho que é a coisa mais pesada, assim, quando
Porque parece que é uma obrigação, né? Se você é preto, você tem que fazer um trabalho que fala disso. Mas a pessoa tem milhões de outras coisas, internamente, externamente, quer dizer, questões variadas. Eu acho que prender o artista e falar assim, você tem que falar disso, porque você veio de tal lugar ou você é tal pessoa, é prender, é castrar, né? De alguma maneira, a possibilidade. Eu acho que tem que ter a possibilidade. A pessoa quer falar de si, desse processo, ótimo. Quer falar de outra coisa, ótimo também, né? Eu acho que a arte tem que ser eu acho que o Ney, voltando, acho que o Ney tem muito disso, né? Ele não queria nunca ser enquadrado, assim, no amor dele, na arte dele, né? Falava que ele era um bicho, não era homem nem mulher. Que ele era um bicho que ele nem sabia o que era andrógeno, quando começaram a rotular ele de andrógeno e tentar rotular a música dele e tal. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando sempre que precisa alguém fazer o trabalho sujo antes, né? Sim. Tem que sempre vir alguém, dar aquela limpada no quintal pra depois você poder ir lá e fazer o que você quiser, né? Sim. E aí, acho que vocês já entraram, mas pra gente ir seguindo, porque a gente tá falando sobre algumas outras tantas coisas, e você começou a entrar nisso, assim, o que levou, né, vocês, Alice, o Leandro, a curadoria de arte, e o Renato, mas também o Leandro ao fazer artístico, assim? Pensando toda essa discussão né, que a gente está tendo aqui, o que leva vocês ou chega até aí, né? Como desemboca? Como eu falei, naquela questão que eu fui lá atrás e briguei com meu pai, falei, não, eu vou ser artista e tal, e tive essa questão, eu acho que, obviamente, pela minha personalidade, fazer arte foi um lugar onde eu podia exercer quem eu sou. Claro, demorou muito tempo, muita terapia e etc. para isso ser realidade, né? Mas foi um lugar onde eu mesmo me acolhia e eu mesmo acolhia minhas questões internas, né? Imagina, eu sou artista de adolescente, então imagina, questões do adolescente, quem sou eu, o que eu vou fazer, como é que eu vou lidar com isso, o que eu estou ouvindo contrária ao que eu quero fazer. Então, eu acho que a arte foi, para mim, naquele momento, muito esse lugar onde eu podia exercer todas essas coisas, ou a minha verdade, de alguma maneira. E eu acho que segue sendo assim, de alguma maneira. Pelo menos é como eu vejo o que eu faço até hoje, né? Mas, claro, com muito mais consciência, muito mais responsabilidade e outras coisas. Tinha rebeldia e transgressão, mais. Eu acho que como eu falei, eu acho que só o fato de fazer o que eu faço já é suficiente, né? Porque as pessoas realmente olham, falam, nossa. E é interessante, porque você fala, ser artista, tem gente que acha muito legal, fala, nossa, que chique, que legal, que bacana. E outras pessoas que falam, nossa, mas você vive do quê? Coitado. Né? Vai da admiração ao dó. Que é um pouco essa coisa do Orwell, que eu acho que tem no documentário, que fala muito isso, né? Que, obviamente, ele tinha uma namorada, marido, enfim, tinha toda essa relação com as pessoas, mas não se falava, né? E era chique para as ricas que eram patrocinadoras ali, ter um amigo gay, artista, que pintava seus retratos, mas não se falava muito, né? Ficava uma coisa meio nebulosa. E eu acho que, claro que ele quis dessa maneira, porque era mais do que óbvio, né? O que ele era, ou o que ele queria. Sim. Isso eu fico pensando, por exemplo, para passar a bola, o quanto hoje falam que, né, rotulam todo esse movimento que a gente está aqui chamando de queer de identitário, né? Porque hoje a gente reivindica muito esse lugar como uma forma, né, de seguir adiante. Mas quais também são os limites e as barreiras, os obstáculos que uma reivindicação identitária, né, coloca pra gente, né? Então, sei lá, eu fico sempre pensando nesse lugar também de que, ao mesmo tempo que é muito potente você ser livre, né? Como o filme do Ney coloca isso, ao mesmo tempo, quanto isso dificulta quem tá ali vivendo e não tem essas mesmas referências, esses mesmos acessos, esses mesmos privilégios para conseguir também ser livre, né? Então,
É sempre um jogo, uma disputa muito cara, mas eu também fico sempre pensando, e aí, pra passar a bola mesmo, o quanto isso também tem um privilégio das identidades sexuais, né? Uma travesti, por exemplo, uma pessoa trans nunca conseguiria fazer isso. E eu sempre volto nesse lugar. Fazer isso, de poder ser livre, porque automaticamente você é colocado num lugar de exposição. E eu sempre fico pensando assim, a gente tem o Ney Matogrosso, a gente tem uma Alice Brandão, a gente tem o Cazu, a gente tem Cássia Eller, tantas personalidades LGBs, mas quando que a gente vai ter, talvez, a Aline que ele conseguir envelhecer, né? A gente não tem uma travesti velha da música, da arte, enfim. A gente vai ficar velha já. Será que a gente vai envelhecer? Alan. Tem a Rogéria, né? Mas é uma outra. Também é uma questão meio confusa, né? Porque apesar dela falar do jeito que ela Manani fala... People. Mas parece que... É que nem o Warhol, um pouco que parece que não é... Eu falo isso por uma experiência, quer dizer, na época lá atrás, Cazuza, essa parte... Eu vi isso acontecer, eu era muito novo, mas assim... Não parecia que ninguém estava falando disso. Ela era travesti da família brasileira, né? Então era aceito, estava na TV, etc. Então, tudo tem a sua exceção, mas eu acho que tem posições e posições. A raridade da exceção confirma a regra, né? Exatamente. Mas passando a bola, como você chegou na curadoria e você também? Eu cheguei na curadoria meio de brincadeira, assim, um pouco. Porque eu tinha acabado de começar minha transição de gênero, tinha acabado de me entender como mulher trans, isso em 2021. E aí eu comecei a passar fim de pandemia, muito tempo na internet, né? Muito tempo no celular. Eu comecei a olhar muita obra de arte. Comecei a ver, seguir artistas, descobri que existia um outro espaço que organizava exposições. E nisso eu comecei a descobrir que existia uma cena de arte, um circuito de arte bastante ativo, em São Paulo mesmo, no Brasil, que era uma coisa que estava completamente fora do meu radar. Embora fosse uma pessoa, eu já fosse uma pessoa que tivesse passado pela arquitetura, tivesse andado com uma outra designer, pessoal da ilustração e tal, mas saber que arte, ateliê de artista, exposição de arte, de artes visuais, de arte contemporânea existia, foi uma coisa que era muito nova para mim nessa época. Aí disso eu comecei a ir frequentar presencialmente, aparecer em aberturas, conhecer as pessoas que eu só conhecia dentro do meu celular. E nisso comecei a compartilhar essas coisas também no Instagram, fazendo uma página na época, que era o Artes Alheias. E aí nisso colocava só o que eu gostava, assim. E isso começou a ter alguma atenção das pessoas, de artistas, de espaços, de curador e tal, que gostavam dessa seleção. E eu descobri que isso chamava curadoria. Aí eu comecei a ver como que isso era um exercício, que só era possível, na verdade, porque eu tinha acabado de transicionar. Porque eu passei a, então, aceitar... não só aceitar, porque não era nenhuma questão de não aceitação minha antes, assim, mas a partir do momento que eu descobri qual era o meu lugar em termos de gênero no mundo e o que era que fazia sentido para mim de existir enquanto mulher que é bissexual, aí passou a fazer sentido para mim confiar na minha intuição até para dizer o que eu gosto, o que eu não gosto em termos de artes visuais, que eu gosto desse quadro porque tem uma representação de uma cena que eu acho excitante, sei lá, tem cores que eu gosto. Antes da minha transição era uma situação muito estranha, assim, eu vivia muito desassociada das minhas emoções e das minhas intuições, para dizer o mínimo, assim. E aí se eu fosse fazer esse tipo de exercício que eu faço hoje, de fazer uma curadoria, de escolher quais artistas vão estar no espaço e quais obras desses artistas vão ocupar aquele espaço, e de que forma, eu ia ficar completamente perdida antes num exercício, tratando isso como um exercício, assim, lógico demais. Então, meio que entrar na arte para mim foi em paralelo, assim, e simultâneo a eu entrar em contato com a minha intuição e minhas emoções, minha capacidade de sentir. Porque antes era uma coisa que... tudo isso, intuição, emoções, etc., eram coisas que eu precisava reprimir para não ser lida como afeminada antes da minha transição. Então, porque antes da transição eu não era uma pessoa que gostava de homens, então eu não era lida como um boy gay. Rolava toda uma supressão emocional da minha parte para evitar essa leitura
que resvalou numa supressão emocional muito grande, que só passou depois que eu transicionei e entendi quem eu era. Assim. As coisas ficaram muito mais simples. Mas foi isso, assim. Transicionei e virei curadora. Será que todas que vão transicionar virarão curadoras? Não sei, mas eu acho que todo mundo que transiciona vira alguma coisa nova, assim, se descobre se essa transição dessa pessoa também envolve sair de um lugar de dissociação para ir para um lugar de reconexão consigo mesmo e com o que ela gosta e de... eu acho que a pessoa vira uma curadora da própria vida. Todas, né? É bem comum, né? É bem comum. Muitas perguntas, muitas questões. Minha analista vai ficar feliz semana que vem. Manda o link pra ela. Você pode pagar pra mim o Pix depois. Não, mas tem uma questão que eu queria voltar, que vocês falaram das artistas travestis mais velhas. E eu fiquei pensando que as minhas amigas que eu acompanho mais de perto, assim, que estão mais pensando nisso, estão pensando muito sobre história. Isso é muito legal, assim, tipo a Charlotte Poblete, a Agripina Roma Manhattan. São umas meninas que estão olhando muito pra história e pensando nisso, assim, o que sou eu fazendo arte diante dessa história, assim, isso é muito legal, sabe, assim, acho que tem um movimento muito consciente de pensar o papel delas agora, mas também em perspectiva, assim. Inclusive, beijo pra... Não, tô zoando. Mas sobre... Eu estudei artes visuais, né, e eu ficava meio em dúvida entre fazer arte, filosofia e moda. Aí, por algum motivo, eu achava que a arte ia dar conta de alguma coisa entre filosofia e moda. E acabou que eu fui estudar na USP porque tinha alguns professores muito específicos que me interessavam, que eu acho que me deram ferramentas que eu não teria em outros lugares. Mas também desde sempre trabalhei, então, tipo, acho que teve essa formação muito prática também de estar sendo assistente de pessoas e fazendo exposições no maior perrengue e tal. E eu sempre quis ser artista e curador ao mesmo tempo, assim, talvez essa coisa que a gente tá falando de aproveitar a indefinição da coisa. Embora eu acho que ser artista e curador é até um assunto que... O meu TCC foi sobre isso, chamava multitask. Que era essa ideia de ser multifuncional, tipo uma batedeira ou um liquidificador que você troca de peça e vira outra coisa, assim. Mas pensando nas potências e os limites disso, tanto em sentidos éticos, econômicos, conceituais e tal. Mas pensando nisso, que as coisas se retroalimentam, que você pensa diferente se você produz, se você analisa... ao mesmo tempo que eu acho que curadoria especificamente tem um papel diplomático, ainda mais quando você é instituição, tem uma coisa muito organizacional e burocrática e muitas coisas que não são só fazer a exposição, fazer a pesquisa, tem muitas outras camadas, negociações e disputas. A vida não é fácil. E valores. Tem tudo isso. E muitas potências também, né? Tipo, sei lá, de alcance público e tal. Mas veio muito, talvez, por tentar ter um tipo de trabalho não alienado em alguma medida. Claro que isso, assim, é esse ciclo, né? Assim, né? Você consegue uma coisa aqui que você fala o que você quer e você perde ali porque você tem as 1000 negociações e amarras do mundo. E ninguém é independente, né? Assim, totalmente nesse mundo que a gente tá. A gente depende de 1000 coisas, assim, é uma loucura. Mas veio muito nesse sentido. E talvez no sentido de poder lidar com várias coisas materiais, assim. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito de arte de modo geral, sabe? A gente não tá só no mundo de imagens. Por mais que a gente lide com imagens, elas têm matéria e elas têm corpo e elas têm espaço. E eu acho isso muito legal, ainda mais nesse mundo cada vez mais virtual que a gente vive. Isso me dá muito tesão também. Acho que é uma coisa que mobiliza a gente pra fazer arte, né? Assim... Alguém quer complementar? Eu posso seguir. Eu acho que é legal lembrar mesmo das pessoas. Eu acho que isso, tipo, curadoria é muito... Eu venho refletindo muito sobre o que eu estou fazendo da minha vida, fazendo curadoria esses tempos, assim, e venho concluindo que a parte mais relevante para mim é exatamente ter o contato com as pessoas ao redor daquilo. Então, ter contato com os artistas, ter contato com as pessoas dos espaços que gostam de arte, que querem que os artistas exponham lá. Ver a vida social ao redor disso, que também pode ser muito cansativa, né? O mundo da arte, a gente sabe que tem também muitos seus problemas, assim, em termos de interação. Mas, no fim das contas, é uma das coisas que eu acho mais recompensantes, assim, sabe? Eu acharia muito mais difícil ser curadora de mercado secundário, por exemplo. Os artistas já estão mortos. Eu gosto de trabalhar com os artistas vivos e estar dentro do processo de produção deles e dar pitaco no processo de produção deles, que é uma coisa que
é diferente de curadoria de mercado secundário, ou curadoria de história da arte, né? Não, tudo isso é diferente, né? Você trabalha com residência, é outra coisa. Você trabalha com programas públicos, você trabalha com... Eu tenho um amigo que trabalha lá no Rio, naquela... Como que chama? A casa... Esse espaço bem experimental lá no Rio. Como que chama, gente? Tá, tô ruim de nome. Mas é um lugar que eles comissionam trabalhos. Então eles fazem um trabalho meio do zero. Imagina. É totalmente diferente. Totalmente diferente de você pegar uma obra pronta, pedir um empréstimo e ao mesmo tempo eu acho... Não sei, abrindo o coração aí também de novo. Mas eu tô nesse rolê faz uns 10 anos, assim. E 10 anos atrás rolou aquela treta lá do Queer Museu, né? Essa coisa toda. Mais ou menos 10 anos atrás. Isso também é interessante de ver como socialmente, assim, o debate. Eu lembro muito disso, porque eu não falei, né? Mas eu fui educadora por muitos anos. E eu lembro muito de uma entrevista da Renata Carvalho, quando a peça o Evangelho segundo Jesus Cristo foi barrado na justiça para ser apresentado no Sesc Jundiaí. Ela deu uma entrevista: a censura começa em mim, mas não termina em mim. E depois disso teve o Queer Museum, depois teve também Guerrilla Girls no Sesc Sorocaba, que é onde eu era educadora, na Trienal de Artes. Enfim, toda essa... Aí depois a exposição aqui no MAN, que a criança tocou o pé do bofe lá. Enfim, e o quanto a gente... Fico sempre pensando nisso, né? Quando no movimento LGBT a gente fala sobre o retrocesso de pauta, né? A gente tá com o pensamento tão lá à frente, tipo assim... fico sempre pensando, a gente tá com o pensamento lá na frente no sentido de discussões que a gente já superou, né? E no campo artístico eu diria que também, em muitos sentidos, do material, da linguagem, da estética, da produção, blá blá blá. Mas quem tá de fora fica sempre fazendo a gente retroceder, né? E a gente tem que ficar, tipo, voltando para explicar a invenção da roda. E aí eu sempre uso esse exemplo, assim, a gente tá tentando falar que nem aqui, a gente fico pensando o privilégio que é debater arte. Mas aí a gente sai lá fora, a Mona tá ainda, tipo assim, lutando para fazer o xixizinho dela, né? Então, como essas questões, né, elas não estão desassociadas, né? E eu acho que pra gente seguir, tem uma pergunta que vai nesse caminho, assim, né? Que é pensando a Zanele Muholic, né, que é a sul-africana, que ela estava recentemente no MS, mas ela também está presente no livro, e ela se coloca, né, como uma ativista visual, né? Ela própria se denomina assim. Como que vocês observam o papel das artes nos ativismos, mas também dos ativismos nas artes, né? Qual é a importância de, além dessa pauta queer, tanto na curadoria quanto na produção artística de vocês, né? Quais são os cruzamentos, as encruzilhadas desses debates que estão vívidos, né? Pensando a arte como uma produção do seu tempo, como que isso permeia a arte, mas sabe como que a arte contribui para esse debate, né? Assim, como que é esse bate-bola, né? Porque não são coisas isoladas, né? Não sei como que vocês veem isso na produção artística ou na questão curatorial. Se é uma questão que vocês pensam, assim, vou trazer trabalhos que reflitam e debatam e, enfim, coisas que estão pipocando, mas ao mesmo tempo como que talvez objetos ou materiais, produções que às vezes nem tá dialogando nisso, mas enquanto curadores vocês conseguem relacionar para debater sobre algo que tá pipocando, né? Então, assim, de dentro para fora, de fora para dentro, não sei. Sabe, engraçado você falar isso, me veio um texto que... Um dos textos mais marcou, assim, na vida, que é de uma curadora norte-americana. O texto chama Housework Artwork, trabalho doméstico, trabalho de arte. Que ela vai olhar para essas artistas feministas dos anos 60 que estavam exatamente falando disso, assim, de como o pessoal é político, perere, mas como isso tinha um nexo muito forte, assim, de tipo, se alguém tava fazendo trabalho doméstico é porque alguém tava podendo ficar na esfera pública, então falar do trabalho doméstico é falar da esfera pública, e ela fazia essas associações de um jeito muito legal, assim. Tô falando isso porque eu acho que uma coisa que eu curto é isso, assim, sabe, não de um jeito meio holístico até, sabe? Assim, olhar o quanto, sei lá, cara, se a gente tá preocupado com tal coisa, se a gente tem um desejo por tal coisa, desejo nunca é sozinho, né? Se deseja porque outra pessoa desejou alguma coisa que você tá só meio replicando ali. E aí,
aquilo tem relevância social, né? A questão é achar aonde que tá esse ponto, assim, aonde que você não tá numa ego trip muito louca e que aquilo de fato tem um nexo, tem um lastro, tem uma importância, tem uma relevância, assim. Que pode ser isso, pode ser o erotismo, pode ser o trabalho doméstico, pode ser a ecologia, pode ser a memória, né? Eu achei legal você trazer Zanelli porque tem uma coisa curiosa também no trabalho de Zanelli que é... Por um lado, assim, é muito evidentemente ativista, né? Sendo essa coisa muito direta, muito frontal. Por outro lado, tem uma coisa meio irônica, às vezes, de brincar com os estereótipos de arte africana, né? Que é interessante, assim, como tudo isso vem numa mesma dinâmica. E eu achei muito forte ver o trabalho lá no IMS, assim, sabe? Ver tantas séries. E, de novo, até tem uma coisa que eu fiquei pensando que... Eu não sei se eu já falei disso, gente, desculpa. Mas essa coisa do Ney, da liberdade... É doido, assim, porque tem esse paradoxo do privilégio do lugar dele, vindo de uma família relativamente estável, tarará. Mas quando você coloca isso em contexto com a ditadura, é muito legal, né, assim. Sim. Eu não gostei do filme, mas achei que... Eu também não gostei. Ai, que bom, obrigado. Eu não gostei, porque assim, tava indo na história puff e sexo. Nossa, o Ney só transa. Mas sexo é importante. Ai, amiga, mas resumir a vida de um bofe de 84 anos... Não sei. É real, assim, é muita cena de sexo, assim, querendo dizer que o Ney transava muito de uma forma muito libertária. Não gostei. E ele parece uma pessoa meio lacradora o tempo inteiro, né? Sendo que você vê as entrevistas dele, ele parece meio tímido, né? Então, não sei. Enfim, mas é porque tem a ver com isso, assim. Em contexto é legal. E eu acho que o filme fez esse papel de dar um contexto, assim. Que eu acho que o trabalho de Zanelli também, quando você pensa que, tipo... Enfim, é feito na África, em um país que, inclusive, tem legislações, né? muito avançadas. Tinha aquele glossário, né, muito interessante, pensando no movimento negro brasileiro, movimento negro sul-africano e as questões LGBTs Brasil, África do Sul tinha uma parte da exposição. Mas eu também gosto da ideia de que das fotos serem, né, eram muito grandes e a questão de dela aumentar o negrume, a negrura da pele dela para representação, enfim. Mas uma outra coisa que você estava comentando que eu acho que é legal, assim, é pensar o quanto esses debates são interseccionais, né? Para pensar Lélia Gonzalez e outras chances, a Qualch, esqueci o nome dela, o primeiro nome dela. Porque assim, é isso, né? Ele tá no contexto de uma família de militar estável, mas ao mesmo tempo ele tá no contexto de ditadura. Então nunca as posições são tão estáveis quanto parece, né? Então, tipo assim, são cruzamentos muito difíceis, né? Se perde de um lado, se ganha do outro. E não é no sentido de uma competição, não é uma Olimpíada de opressões, não é sobre isso. Mas é também como a gente vai vendo, assim, tem privilégio, tem acesso aqui, mas tem outros lugares que tá totalmente instáveis e de desprivilégio, de desacesso. E como que a gente vai jogando com isso para tentar avançar, né? Então 2 passos para frente, 5 para trás. 10 para frente, sabe? Como que isso também é difícil, né? Essa somatória, que é pensando assim, 1 mais 1 nunca é 2, né? Nesses casos, eu fico pensando. Porque, por exemplo, se você for... Eu tenho amigo, eu tava pensando aqui nos amigos, uma amiga minha que é muito artista, toda... Enfim, ela faz questão, enfim, de expor isso e muito criativa, enfim. Pessoa do mundo das artes, muito exuberante, vamos dizer assim. E aí você vê, o filho é um filho careta. Isso acontece. Eu acho que esse preto e branco, a luz e a sombra, vem o tempo todo, né? Eu acho que também é muito complicado para a gente falar, o ser humano é queer, o ser humano é X, ele é filho de militar. Por exemplo, nesse caso é o contrário do Ney. Quer dizer, o pai era careta e ele virou Ney. Tem muitos filhos de artista, de psicólogo também, tá? E que viram uma coisa totalmente ao contrário, né? Então, eu acho que é difícil também de falar isso, de colocar numa caixinha só. A gente, é isso que você falou, a gente somos feitos de muitas caixinhas, muitas gavetas, muitos... né? Então... E essa questão também, não sei se isso pega pra vocês, pra voltar pra pergunta sobre a questão do ativismo e tal, mas eu também sempre sinto ser uma lógica de, tipo assim, já que você é uma travesti, você é uma bicha preta, você é uma bicha artista, vamos cobrar que ela seja vegana, que ela seja radical. Tipo assim, joga tudo na conta delas, né? Tipo assim, ninguém cobra. Tem que ser Jesus, né? Tipo assim,
tem que ser comunista, revolucionária, vegana, não, poliamorosa, não monogâmica. Ativista. Tem que ser tudo. Eu também sou dona de casa, tá, gente? Se você... Eu também sou dona de casa. Tipo assim, se você desejar ter... É tipo aquela coisa, você é um comunista que quer ter um celular de última geração. Você não pode. Tipo assim, calma, gata, eu também quero gozar dos privilégios universais, né? Deixa eu aqui no meu relacionamento monogâmico, deixa eu aqui comendo minha carne em paz. É tão difícil essa autocobrança, mas que vem de fora, né? Você falou, quando você estava falando do seu processo para se tornar curadora, você falou sobre ser seu, né? Você colocou muito em você. Mas eu não sei se tá tão na gente, assim. Eu acho que é muito o mundo nos faz ser assim quanto pessoas LGBTs, né? Então, essa marca desse compromisso de ser alguma coisa, de superar as expectativas, de não corresponder ao destino que nos é dado, né? De ser excelente, de ter rigor e tudo mais. O quanto isso também nos molda e é difícil fugir disso em alguma medida, né? Não sei, fiquei pensando, voltando nessa coisa meio das categorias, assim... porque eu acho que também tem lugares que é mais seguro trazer, inclusive, essa discussão, assim. Tem lugares que ela nem emerge porque a gente só tá tentando sobreviver, né, assim. Uma coisa que eu tenho tentado, pelo menos com os amigos, assim, mais próximos, é tentar criar esses lugares seguros em que essas discussões mais radicais e mais enraizadas no desejo, assim, possam emergir, sabe, assim. E, não sei, eu fiquei pensando nesse sentido numa mudança geracional, sabe? Eu não sei como é com a galera de 20 anos, sabe? eu já tô chegando... Assim, eu não tenho contato com a galera de 20 anos mais, assim. É uma loucura, assim. Mas eu já sinto uma grande diferença, assim. Porque, por um lado, eu sinto que várias performances de gênero são meio... Tanto faz. Por outro lado, várias coisas eu fico assim... Mas o que vocês estão falando, sabe? Assim, é curioso isso também, assim. Vocês têm contato com essa galera de 20 anos? Vocês sabem o que os artistas... comem, onde mora. O que os artistas queer de 20 anos estão fazendo, assim... Eu não sei. Eu acho que hoje tem talvez até um esquecimento de, por exemplo, o que o Ney passou, o que todo mundo passou nos anos 90, enfim, e antes, inclusive, mas me parece tudo um pouco mais livre. Não sei, talvez eu esteja num recorte muito fechado, mas eu vejo isso, que as pessoas têm mais fluidez, não são tão fixadas, mesmo gente totalmente cis, enfim, branca, etc., mas totalmente livre, fluido e tal. Vou experimentar aqui, vou fazer aquilo, me dá direito a fazer essas coisas, tal, enfim. Mas posso também estar fechado num grupinho, né? Mas... eu acho que talvez seja uma questão de recorte isso mesmo. Eu também acho. Certeza, no mundo das artes, sim. As pessoas são muito mais livres, muito mais fluidas, a expressão de gênero, expressão em geral, muito mais fluida, muito menos comprometida com ser essa estética específica, ou com ser desse gênero específico e tal. Ou ter essa performance de gênero específica. E mesmo você diria de expressões artísticas, tipo assim, de serem rotuladas dentro... Bem que hoje não tem muito isso, né? De movimentos. Não. Mas rola isso bastante em termos da pessoa não se prender tanto a uma mídia específica, né? Um suporte específico. Ainda tem muita gente que é pintor e acabou, mas tem muita gente que também faz 38 coisas, produz, enfim. E é o artista contemporâneo também, né? Que faz escultura, mas faz instalação, mas faz videoarte, mas faz tudo, assim, né? Mas, sim, eu acho que tá um pouco mais fluido, mas eu acho que, ao mesmo tempo, na sociedade em geral, isso não se reflete. Porque a gente tá vendo um backlash absurdo contra direitos LGBT aqui e fora, sobretudo fora. No Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos, tá bem assustador, assim. E isso tem, se não a aprovação da população em geral, tem no mínimo a aquiescência, né? Tipo, dar de ombros, assim, tipo, tanto faz. Tá acontecendo o que tá acontecendo com pessoas trans no Reino Unido, nos Estados Unidos, e você olha a esquerda, com muitas aspas de lá, e é um grande assunto menos importante, ou às vezes tão importante quanto os genocídios que acontecem dos lados do mundo deles. Eles falam, nossa, muito triste. Vamos passar pro próximo post. Então, não sei. Felizmente, dentro das artes tá diferente. Tá mais talvez aberto. capturando esse momento que você tá narrando, você acha que é possível que a arte se aproprie disso para fazer algum debate ou contribua para esse debate?
Tem alguma forma disso entrar no circuito ou de alguma forma o circuito contribuir com essa discussão? Pensando nessa correlação arte, ativismo. Ai, pergunta complicada que você fez. Eu acho que sim, sempre tem, né? Tem muita porosidade entre todos esses circuitos, assim. O ativismo com a arte com a arte de massas, né? Com a cultura pop. Eu acho que aí acaba tendo, às vezes, um espaço de difusão relevante, com todos os obstáculos, com todas as limitações disso. Você falou, por exemplo, de uma Lineker, que não estava querendo dar entrevista no começo da carreira, para ser colocada nesse lugar e tal. Mas, apesar de tudo, é uma Lineker que é ícone para muita mulher trans no Brasil, que consegue se ver ali, a mãe dela vai ver aquela pessoa numa posição de poder, apresentando na Globo e falar, porra, minha filha é gente também, sabe? No final a gente tá tentando ser gente, né? Como é que é? No final a gente tá tentando ser gente, disputando a categoria de humano, né? Sim. É. No fim é isso. No fim é isso, a gente tá só querendo morrer na sombra, né? Nem no sol, né? Poder descansar um pouquinho. Só ter um pouco de paz, né? Tomar água de coco. Mas falando que você tava dando até um pulo porque você perguntou do político, eu sou meio Lineker no começo da carreira das ideias, assim. Tipo, não me coloco como... Eu sou uma mulher trans, mas eu não me coloco como uma curadora trans, assim. Não é um problema quem faz isso e se coloca isso mais no centro da sua pesquisa artística. Longe de mim criticar isso. Eu acho que essas pessoas... Sim. Quem faz isso tá fazendo um trabalho importantíssimo, mas pra mim não me cabe. Não me cabe pela minha trajetória de vida, não me cabe pelos meus desejos, enfim. Eu acho que o mero fato... É o que você falou. O mero fato de eu estar fazendo isso já é político. De eu estar fazendo curadoria. De eu estar montando exposições. Você olha as escolhas de obras de arte, as escolhas de pesquisa que eu tenho nas minhas curadorias já vão fazer esse papel para mim de serem políticas, assim. Então... Mas, ao mesmo tempo, é importantíssimo que alguém olhe de fora e fale, ela é trans. Sim. Eu espero que as pessoas tenham essa leitura. Eu quero que as pessoas tenham essa leitura. Porque é relevante que as pessoas me entendam nesse lugar. Eu acho que tem que ser óbvio, mas tem que rolar esse entendimento. E muitas vezes não é óbvio, especialmente quando você olha para a história da arte. Aí, para lembrar do MASP até no ano passado, com o tema, eu não sabia que o Francis Bacon era gay. Eu achava ele o máximo, mas eu não fazia a menor ideia. Tipo, você olha as obras dele e você fala, corpus, tal. Mas não é uma coisa... Se não existisse uma exposição colocando isso como recorte, sim, eu não ia ter... E eu acho que muita gente também... muita gente que eu conhecia também não sabia. Também não tinha visto isso. Ou não era o foco, né? Do que as pessoas enxergavam na obra dele. É que é relevante você dar esse foco, às vezes, para as pessoas saberem, opa, ele é como eu. Quando eu vi essa exposição, eu me senti dentro de uma linha, assim, sabe? De pesquisa artística, tipo, de pessoas que estão falando do corpo, estão falando de desejo, estão falando de desejo homoerótico, de desejo queer, estão falando de fetiche, enfim. Toda uma coisa que você vê bastante gente até falando, mas lá atrás, assim, eu não sabia que tinha alguém falando isso, entendeu? Quando você entende que ele é um homem gay, muda pra mim a leitura completamente do trabalho dele. Sim. Que eu tenho do trabalho dele. Sim. Eu acho que volta naquilo de uns artistas que foram sublimados, assim, nesse tipo de leitura, né? Mas tem uma outra coisa que eu fiquei pensando, ouvindo vocês falando, assim, eles colocam aqui em algum lugar uma coisa de abstração. Não sei se eu vou achar fácil. Mas é que eu também acho interessante isso, assim, não no sentido de uma recusa dessa nomeação do desejo, mas no sentido de encontrar outras sensibilidades, assim. Tipo, esse aqui é um que é legal, assim, que é esse filme do Derek Jarman que ele fez quando ele tava ficando cego em decorrência de alguma doença do HIV, assim. Isso é interessante também, eu acho, pra esse debate todo, assim, sabe? Tipo, por um lado, poder... Rima Clint, acho que tem uma galera também que... Acho que tem pessoas que sublimaram, consciente e inconscientemente, por condições de época, whatever. Mas acho que isso também é interessante pra isso que a gente tá falando agora, né? Tipo, posso fazer o que eu quiser, inclusive gostar de azul e falar do azul como decorrência de uma situação que o meu corpo tá vivendo, que tem muita historicidade, mas não é óbvio, né? Isso tem me feito pensar muito na vida, assim, tipo, para além da nomeação
da experiência queer, a sensibilidade queer, sabe? Assim, aquele tipo de coisa que você só entende quando você viveu aquele rolê, sabe? Assim, esse tipo de coisa mais legal, assim, de trazer. Sim. Acho que você falou muito disso, ia direcionar para você, mas de tudo que a gente tá falando, esse lugar, né? Eu sempre, enquanto eu... talvez um pouco diferente da Alice, eu transicionei mais cedo. E eu sempre fiz uma separação, não do público, do privado, mas da importância de que lugares eu falo que eu sou uma pessoa trans e como eu abordo isso. Então, assim, quando eu estava em lugares públicos e de visibilidade, como palestrando numa escola pública, num espaço, enfim, qualquer, em que tivesse, principalmente crianças e adolescentes, eu fazia questão. Porque eu entendia que, naquele momento, uma criança que me via veria vida, né? Tipo assim, ela é uma pessoa como eu e não eu preciso necessariamente falar como fiz esse processo, né? Só de eu existir ali naquela posição, isso cria um lugar de possibilidade de mundo, né? Só que, ao mesmo tempo, em outros lugares, eu não achava isso necessário, inclusive não queria falar sobre isso, porque eu já sentia que vinha num outro lugar de, tipo, me responsabilizar por todas as pessoas trans, ou querer que eu fale por todas as pessoas trans. Mas esse jogo é muito difícil, né? Então, o quanto em alguns momentos isso pode ser um privilégio ou não, mas o quanto também a gente tem que ter, talvez, acho que do meu ponto de vista, quando você fala dessa mãe que teve esse filho e blá blá blá, e o quanto essa questão da liberdade de ser o que se quer ser, a minha única preocupação e o meu lugar de fazer a travesti chata é de que a gente tenha um respeito ancestral pelas que vieram antes e que a gente sabe o que a gente tá fazendo. É tipo assim, eu não acredito muito nesse lugar de apropriação cultural. Eu acho que se de algum modo a cultura, a arte avança, é porque se dissemina e difusa. Só que não pode ter uma descontextualização da onde aquilo está acontecendo, né? Então, eu acho que tá tudo bem se for uma pessoa não LGBT. Eu acho que tá tudo bem se for uma pessoa LGBT que não queira reivindicar, mas ela, ao menos, ela precisa saber o que ela tá fazendo, do que se trata e do porquê que ela tá ali. Porque se descontextualiza, esvazia, para o contragolpe Transparanauê vir do lado de lá para nos derrubar é muito fácil, né? Então, acho que eu sempre fico pensando, ao mesmo tempo que eu quero esquecer que eu sou uma pessoa trans, eu não posso esquecer, porque senão o mundo me derruba. E acho que não sei se no campo da arte, aí pensando que a gente tá falando dessa questão do ativismo e da arte, ativismo e tal, como que a gente equilibra esses pontos, né? A gente... A Alice estava falando isso, né? Tipo, no meu processo curatorial, eu não falo que eu sou uma pessoa trans, mas quando as pessoas me leem, eu gostaria que isso acontecesse. Porque isso te dá uma maleabilidade, uma liberdade, blá, blá, blá. Então, como, né, dosar isso é muito complexo. E eu sempre fico pensando, isso por si só já é violento. Isso porque você estava falando, né, que o que nos une talvez seja o discurso da violência. Isso por si só é violento, porque eu fico pensando, será que eles lá, os cisgêneros, os heterossexuais, os normais, eles têm que ficar tendo essa preocupação? Só o quanto isso consome meu lugar, assim? Eles não têm que ficar nesse lugar. Eu gosto muito de voltar para um conceito, nunca li inteiro o livro ainda, mas um conceito do Fanon. Fanon, acho que é do Fanon. Não, perdão, do Henry Dubois, que é um sociólogo americano, preto, que é da consciência dupla. Já ouviu isso? É a dupla consciência do negro, né? Oi? A dupla consciência do negro. A negro, dupla consciência do negro, exatamente. Que o negro americano, ele criado dentro de um contexto em que ele não é possível ele afirmar publicamente qualquer coisa que remeta a uma identidade enquanto pessoa preta, nem mesmo seu corpo ocupar os lugares. Ele tem que entender o tempo todo como é que um branco pensa. Porque ele vai estar servindo esse branco, ele vai estar evitando os lugares desse branco, então ele tem que saber o que o branco pensa, o que ele gosta, o que ele não gosta, para entender o que ele pode, o que ele mesmo, enquanto pessoa preta, pode e não pode. E então ele tem que entender os brancos e entender a si mesmo, e entender a sua própria comunidade. E nisso o Dubois falava que os pretos americanos criam como se fosse uma consciência dupla, que é uma consciência que o branco não precisa criar. Porque ele só vê a si mesmo como sujeito, vê a si mesmo como sujeito universal. Então, as outras pessoas que diferem dele têm alguma diferença dele e, no máximo, é isso. Ele não precisa entender como que a outra pessoa pensa. E nisso, essas pessoas que estão dentro da norma, pessoas cisgênero, que acho que isso se aplica também
Quando você olha pro racha cis trans, ou então pro racha hétero, não hétero, as pessoas que estão dentro da norma não precisam ter esse trabalho. Não precisam passar por esse... Porque não passam por essa violência de ter que entender a dominância. E nisso eu acho que as pessoas acabam sendo muito cegas à própria condição mesmo, né? Um homem branco cis, ele não entende o quanto ele tem de homem branco cis. Justamente porque ele não é forçado a confrontar... a si próprio. Né? A si próprio, exato. Porque ele não é forçado a olhar o outro... Por exemplo, eu acho um exercício interessante quando... Isso é uma coisa que aconteceu, inclusive, comigo mesmo, como pessoa branca. Uma pessoa que, tipo, eu fui num show de rap uma vez. E aí, eu era, tipo, sei lá, uma de 2 pessoas brancas no show. E eu tive um mini micro sabor de como é você ser uma pessoa racializada, assim. Porque você tá lá e todo mundo é diferente de você. E todo mundo, ninguém tava lá... não eram pessoas pretas que estavam... As pessoas estavam pretas, estavam no show de rap. Elas estavam de boa. Elas não estavam assim, que nem elas estão... Quando você tá numa posição de serviço dentro de um restaurante, né? Então, elas estavam curtindo a sua vida. E eu tava sendo confrontada com o fato da minha branquitude ali. Tipo, nossa, realmente estou... Quem eu sou aqui, entendeu? Comecei a ver como eu não era aquilo, entendeu? Mas esse é uma situação a que eu me expus que é extremamente rara para uma pessoa dentro de um grupo dominante. E que não é passar. violenta, e que não é... Né? E não era violenta. De boa, tranquilo, adorei o show. Lugares. Mas foi um momento de choque, assim, de experiência que eu fiquei, nossa, é que nem uma pessoa cis ir na Mamba Negra. Entendeu? Tipo, a pessoa vai ficar meio chocada, vai ficar, nossa, eita. Uma pessoa cis hétero, assim, mas... Eu tenho um fascínio também, por outro lado, né? Que aquele outro... como eu falei, essas pessoas que têm sempre... Também. Né? A figura que sempre tem uma gay do lado para falar, sei lá, para fazer companhia. Ai, que você achou, sei lá. Né? Tem esse encontro ali, de alguma maneira, do exótico, sei lá o quê. Porque mesmo nesses espaços, pensa, né? Mesmo nesses espaços, não... Olha que legal, as plumas do meu cacatua que está aqui no meu ombro. Tem essa figura que acha curioso, mas ao mesmo tempo é de direita, aí você não entende muito bem como é que ela convive. Né? É que mesmo que você coloque ela nesse espaço, a sociedade ainda vai estar acontecendo. Claro. Ela ainda vai ser fora dali a pessoa com domínio, com a pessoa de um grupo dominante que ela é, né? Então... E tem essa coisa da imagem que você estava falando, né? Eu acho que em cada lugar que você vai também a gente muda. Ou a gente fala, ou a gente assume uma... Estava aqui pensando numa questão curiosa, por exemplo. Eu demorei muito tempo para me sentir à vontade de falar que eu tinha um marido. Faz 25 anos. Ou seja, demorou para eu me acostumar, assim, de falar a palavra. Eu tô aqui, não, preciso falar, é meu marido. Não, é companheiro, é sei lá o quê, né? Você dá outros nomes, né? Depois, aos poucos, a gente... isso foi ao longo do tempo que as pessoas conseguiram se sentir à vontade de falar sobre isso. Ou de se vestir, ou de se comportar, ou de... Enfim, eu acho que é muito curioso isso também. Por exemplo, uma pessoa da periferia... Né, você vai falar, bom, a pessoa pode, como que ela vai se portar naquele caminho do trabalho para casa, de casa para o trabalho, ou como que não, vou ser mais discreto, sei lá, vou ser mais, não vou contar quem eu sou, não vou, né, tem todo esse lado que é isso que você falou, dessa violência já quase que natural, que não deveria, mas enfim, então você muda a roupa, muda o cabelo, né? Sei lá, se coloca como se fosse outra pessoa, né? De alguma maneira. E como que tudo isso atravessa, assim, digamos, a sua produção, a curadoria, né? Se a gente fosse pensar, porque a pessoa está ali totalmente envolta em bebida, imersa nesses processos todos, né? Como que você acha que o fazer artístico, o fazer curatorial, enfim, ele surge daí, né? Como que isso se entrelaça, assim? É curioso, por exemplo, o meu trabalho, eu sempre, não sei se por conta dos meus amigos da moda e tudo mais, eu sempre trabalhei o tecido como pele.
E foi uma situação curiosa. Lá atrás, na faculdade, eu estava falando disso, no final do curso e tal, com a Estela Teixeira de Barros, que era uma curadora, enfim, que foi da Bienal, etc. E que era professora nossa. E aí eu falei, porque eu trabalho com a cor da pele, tarará, e ela virou para mim, Renato, é a cor da sua pele, né? Presta atenção. Ou seja, é isso que você falou, né? Como, claro, para mim, a cor da minha pele é aquela. E eu estava falando de mim, da minha pele, da minha superfície. Então, eu acho que... por que eu falaria de outra pele que não fosse a minha, no fundo? Então, eu acho que cada detalhe desses, dentro do nosso trabalho, conta uma história. É óbvio que eu trabalhar com a cor de pele, muitas aspas, né? Porque, enfim, é a minha. Eu não vou falar de outro, né? Porque não é a minha vivência também. Então, eu acho que cada escolha de uma vertente do trabalho vai falar de algumas coisas. Então, voltando, para mim o tecido é pele, né? Então já começou por aí. A roupa tem a ver com isso, obviamente, com essa identidade que a pessoa foi trabalhando, desenvolvendo, enfim. Então, eu acho que no tempo todo eu estou falando disso de alguma maneira, né? Quando eu uso gravata, que é um elemento super, enfim, exótico, né? Se a gente for pensar exatamente como peça de roupa, é uma peça inútil, é uma peça que não faz o menor sentido, mas, principalmente hoje em dia, está ligada com poder, com o patriarcado, etc. Uma porção de questões numa peça de roupa. Numa roupa masculina que se diz muito prática, né, inclusive. Exatamente. Que é bem irônico. Então, cada coisa que a gente vai vestir também tem uma história ali por trás, obviamente, né? Não só vestir, mas como assumir posturas e tal. Uhum. Então, eu acho que, para mim, os materiais, as coisas, todas estão falando de alguma coisa. Eu acho que a hora que você trabalha com esse tipo de material, né? Você fala, vou trabalhar com renda, ou X, qualquer material está falando, tem um significado ali por trás. Né? Então, nesse ponto, falar, bom, vou usar gravata, mas vou usar de outro jeito, né? Uma gravata trabalhada de uma outra maneira. Porque tem esse contraste, de alguma maneira, mostrando que aquilo não é só aquilo. Acho que são muitas camadas, né? É difícil resumir também, porque a gente está falando de camadas aqui o tempo todo, né? De complexidades, né? Só lembro de camadas bordadas chiques e decadentes. Viva Liana. Sim. Nossa, não sei, eu fiquei pensando... Eu não sei se foi na análise ou se foi alguma leitura semana passada. Agora eu já não lembro. Leitura As coisas de estão... Tá vendo? Talvez tenha sido tarô. Mas enfim. Mas o que interessa é que essa ideia de identidade como uma coisa que é dupla, né? Tipo assim, ok, tem, sei lá, o que eu tô pensando agora, e quem eu tô amando, e o que eu tô a fim de fazer, e como o mundo tá me lendo, né? E como você fica meio nessa negociação que é necessariamente espelhada e instável, né? Tô falando isso porque eu acho que isso tá muito no interior, assim, da prática. Tipo, tô a fim de vermelho, mas daí chega no mundo e por que vermelho? Pra que isso importa? Então acho que esse tipo de negociação se faz o tempo inteiro, assim, ainda mais quando você sai da esfera privada pra esfera pública, né? Assim, quando o trabalho sai do ateliê, vai pra uma exposição, quando o texto sai do seu computador, vai pro livro. E no caso da curadoria, quando você pega essa coisa pronta e dá alguma leitura pra ela no mundo, assim. Mas acho que sempre tem essa negociação. O que eu acho mais legal é quando dá pra... Quando essa tensão existe, enunciar essa tensão, sabe? Porque se a gente tá falando disso agora é porque esse problema tá no mundo, né? Se ele tá no mundo, em algum momento ele pode tomar uma forma. E já que a gente tá falando de arte, esse talvez seja o lugar privilegiado pra fazer isso, assim, dar uma forma pra um problema público. E às vezes dá certo enunciar isso, às vezes não dá. Às vezes você só conta uma parte da história, às vezes você conta a história inteira, mas eu acho que conforme for possível enunciar esse tipo de angústia, esse tipo de tensão é legal, assim, porque eu acho que aí a gente faz isso que você falou, que é de avançar o debate, sabe? Tipo, bom, eu não sou só aquilo, não sou só isso, mas como que a gente, falando que eu não sou só isso nem aquilo,
Sim. de repente faz uma coisa mais legal, né? Acho que a Alice estava falando sobre essa questão da dupla consciência, que em algum momento já toquei nisso também em algumas leituras, mas acho que o que a gente faz aqui é diferente deles, a gente assume o nosso BO. Deles pensando assim, é que a gente não se coloca, porque também não somos colocados como universais, neutros, imparciais e tudo mais. É quase como se a gente explicitasse isso e falasse sobre isso, e eles negam isso a todo momento, né? Tanto, e acho não só no fazer artístico, né? No fazer científico, principalmente, né? O branco não pesquisa o que pesquisa porque é branco, ele pesquisa porque ele pesquisa. Agora, se uma pessoa negra decidir pesquisar, aí ela tá pesquisando porque ela é negra, ela decidiu isso. Então é imparcial, não é... É específico, não é geral, por exemplo. Tem essa questão desses binômios, né? Quem é o canone pesquisa o universal, o geral, de uma maneira imparcial, de uma maneira isônima, e blá, blá, blá. E sempre a dissidência vai pesquisar de um lugar particular, tananã, tananã, né? Como se não houvesse... Para eles não há escolha, né? Eles não escolhem, eles só fazem. Mas a questão, acho que talvez não seja isso, seja que a gente fale sobre isso, assuma isso, defenda isso, e coloque isso na arena do debate público, né? E eles negam que eles estão fazendo isso porque são o que são, né? Eles, os americanos, você diz? Então, todo mundo. Grupos dominantes. Grupos dominantes. Acho que tem uma questão do que você fala, pra mim, é poder, né? Tem uma questão de poder, da negociação, da tensão, da escolha e tal. Tem uma questão de poder, né? Não sei quem a Alice ia responder. Sobre tudo isso, amiga. sobre a vida. Não, eu tava pensando, assim, o que de fato, como isso atravessa a minha produção, né? Isso, de curadoria, assim. E eu acho que minha curadoria tem muito a ver com corpo e desejo. Entre várias outras coisas, entre consumo, entre em juventude também, memória, mas sobretudo até hoje focou muito em corpo e desejo, assim. Eu acho que é inegável, é óbvio, quando você me conhece e conhece minha história, como que isso, por que essas coisas surgem, assim. Então, antes da minha transição, contato com o meu corpo, contato com o meu desejo, eram coisas muito... que me eram negadas, basicamente. Me foi negada, não pude viver isso, né? Eu não ia em praia, não gostava de ir na praia, não gostava de mostrar meu corpo, não gostava de ter foto tirada de mim, etc. Todos os clichês trans, assim. Tipo, não gostava do meu corpo mesmo. Eu afirmo esse clichê pra mim. E a partir do momento que eu transicionei e que eu passei a gostar de arte, passei a mexer com curadoria, esse tema, entrar em contato com o corpo e viver o seu corpo e colocar o corpo como em evidência mesmo na sua vida, virou um hiperfoco. Virou um hiperfoco curatorial. Então, minha primeira exposição mais autoral, assim, de curadoria no Rio de Janeiro, em 2023, tratou de fetiche, BDSM, desejo e violência e sexo e tudo isso. Então, que é um tema que, assim, todo mundo fala sobre, mas até você vê, às vezes, nas artes, mas tá sempre, às vezes, um pouco escanteado, assim. Tipo, ano passado apareceu bastante no MASP, felizmente, assim, mas é uma coisa rara, né? De se ver colocado no centro, assim. E aí, depois eu fui lá e fiz uma curadoria que tratou de estados, digamos, limites do corpo, assim, seja... de tomar controle sobre o próprio corpo, que foi no ano passado que eu construí minha própria carne na Biblioteca Mário de Andrade. Que tratou tanto de fisiculturismo, quanto tratou de transição de gênero, quanto tratou até de quem toma o controle do próprio corpo para fins que não fazem tão bem no fim das contas, como anorexia. Uhum. Mas que também é um tomar controle do próprio corpo contra o que se espera, né, de fora dele, assim. Da sociedade. Então eu acho que assim, e agora eu tô desde então eu tô meio nesse hiperfoco de fisiculturismo e artes marciais e quero fazer algum projeto que dialogue com isso. Tá até lutando assim. sumô, querida. Tô até lutando sumô, exatamente. Então eu acho que assim, são práticas em que o corpo tá muito no centro, né? Sim. Uma das primeiras coisas que eu fiz assim que eu transicionei foi ir pra praia. Tipo, sozinha. Eu não gostava nem de andar sozinha, quem dirá ir pra praia. Eu fiz isso.
assim que eu transicionei. Eu nem tinha uma passabilidade muito grande, mas eu tava, eu quero isso, eu quero ocupar esse espaço e eu tô confortável em fazer isso. E eu acho que é a mesma sensação nas curadorias, assim, não, nem parte para mim de um lugar de racionalização, assim, de intelectualização daquilo. De, nossa, eu acho que é importante falar sobre o corpo e é importante falar sobre o desejo. É tipo, não, vamos lá, eu tô com os meus amigos que também gostam disso, vamos montar essa exposição, vai ficar foda. Mas é inegável a origem disso, assim, né? Que é o quanto isso me foi... Quanto falar disso, quanto colocar o corpo pra jogo me foi negado, assim, na vida inteira. Sim, sim. Eu achei muito comum, né, nas nossas histórias LGBTs, né? Tipo, o que nos foi negado é uma busca incessante, né? Às vezes até inconsciente do que a gente quer fazer ou quer ter, né? Enfim, realizar esses desejos. A gente já, né, tá chegando ali 1h30, mas a gente meio que passou as perguntas que eu tinha elaborado de alguma forma. Mas eu queria ir finalizando com as últimas 2 perguntas, que eu acho que às vezes a gente tocou, mas pra gente se deter de uma forma mais assim, é que o livro, ele tem bem pouca, por assim dizer, né, presença de artistas e obras produzidas no Brasil ou por brasileiras, né? O cenário global das artes tem se aberto nos últimos anos para outros polos, a exemplo do Sul Global. Mas vocês sentem que o circuito das artes é ainda, todavia, patriarcal, colonialista, eurocêntrico? Ou como que vocês veem esse lugar, assim? Acho que sim. Acho que esse modelo de arte, museu, galeria, mercado é eurocêntrico, né? Outras culturas circulavam a visualidade de outras maneiras, muito mais orgânicas e cotidianas. Esse modelo é assim. E, inclusive, eu acho que tem uma coisa que é um debate já antigo, que é como esse modelo vai criando novos outros, né? No século XIX, eles olham para a Ásia, tem toda uma onda orientalista. No século XX, tudo isso que a gente sabe, né? Do Picasso indo para a África, chupinhar lá as máscaras africanas. E acho que isso de tempos em tempos renova. E eu acho que, de novo, assim, eu acho que os casos mais interessantes, talvez, não de artistas históricos que estão sendo circulados nessa dinâmica, mas de artistas vivos que estão circulando nessa dinâmica, é colocar isso de novo em tensão, assim, né? Questionar esse olhar, que é um pouco o que Zanelli faz no trabalho, né? Assim, que é um pouco questionar essa imagem de África exótica, de máscara, e colocar isso em tensão. Porque ainda é muito complicado, e eu acho que você estava falando de poder antes, é legal isso, assim, porque realmente tem uma dimensão de poder que atravessa tudo isso, isso implica conflito, né? Parece muito bonitinho, muito glamour, tarará, tarará, mas é um meio muito conflituoso, assim, cheio de treta, cheio de debate, que, enfim, implica essa negociação, né? Eu acho que quanto mais a gente conversa, mais a gente pode desarmar as dimensões cruéis e opressoras do poder e poder se instrumentalizar para conseguir fazer outras coisas, assim. Mas acho que sim, ainda tem muita coisa para ser feita. E dentro acho que uma pergunta que vem, vocês vão responder, mas é necessário que a gente dispute esse espaço, tipo o museu, a galeria, esse circuito, ou existe outras possibilidades, não sei se undergrounds, independentes, enfim, em que se possa criar outra coisa? Eu fico sempre pensando nessa frase da Olerode, né? Não é possível destruir a casa do amo com as ferramentas do amo, né? Só que inexoravelmente a gente precisa ir lá e disputar, vamos entrar na galeria, vamos entrar no museu, o cubo branco, blá blá blá. Ou a gente, sei lá, pode, meio fanon, no antimuseu, a gente pode pensar a arte como, sei lá, a arte africana, que é isso, o objeto sai de contexto, que era um decorativo da casa da Mona lá, sabe? Aí bota no museu, tira o manto indígena que tinha uma questão ritualística, bota no museu, perdeu o sentido, descontextualizou, sabe? Será que a gente pode pensar a arte por outros caminhos, além desse, assim? Ou é necessário a gente ir por elas duas frentes para destruir uma e criar outra? Não sei. Eu acho que o que você falou do mercado realmente ele engole, né, todas essas questões de alguma maneira. Porque a gente fala, tá na moda tal coisa, tá na moda. A gente ouve, a gente sempre falou isso, tá na moda. No sentido de que por exemplo, se uma galeria ou se um museu não faz uma exposição XYZ, ele está fora da moda. Ou então, se o artista não está falando sobre tais coisas. Mas eu acho que é mais dentro do mercado. Então, hoje a gente vê muita gente assim, dentro do mercado, que foi absorvida com questões importantes, muitas vezes.
E às vezes muitos artistas sem uma qualidade, sem uma profundidade na pesquisa, mas só pelo motivo que o mercado precisa ter aquela figura dentro do seu hall, do seu cardápio, vamos dizer assim. E é isso que acontece, né? Eu acho que eles não estão muito querendo saber de todas essas questões que a gente está levantando aqui hoje, né? Então, isso já é o patriarcado, ele precisa se pintar etc, de decolonial e tudo mais, né? E no fundo ele só está ali absorvendo uma coisa e tal. E eu acho que realmente esse formato todo é importante, mas ao mesmo tempo tem que ter o outro, né? O outro lugar, a outra possibilidade, como mostrar, aonde fazer uma exposição, será que faz sentido fazer uma exposição ainda naquele formato, no cubo branco, etc, etc. Eu acho que é super importante. Esse lugar também é queer, né? Você ir ali num outro caminho, né? Enfim, desde o começo eu sempre reuni artistas amigos, que nem você falou, e a gente foi lá e fez a exposição. A gente, né, totalmente independentes, assim, eu fiz muitas vezes com muitos grupos diferentes, né? Sendo convidado, organizando, sei lá. Isso já é fora, né? Porque não é um lugar que eles querem, que o mercado, né? Eu já acho só esquisito falar o mercado, né? Que agora tá todo mundo, é o mercado. Mas né? É esse lugar que absorve de uma maneira meio cruel também, né? Porque ele não quer saber do que está passando pela sua cabeça, do teu sentimento, da tua emoção, da tua pesquisa pessoal, né? Se couber na bio, tudo bem. Exatamente. Sua subjetividade é apagada e você vira mais no sentido neoliberalista, um trabalhador da arte, né? Ou um trabalhador da instituição, né? É um debate sobre tokenismo, isso, no final das contas, que acho que é uma coisa que também está muito entrelaçada com isso que a gente está falando, assim. Só fiquei pensando, tem uma coisa... Eu não sei, eu acho que são as duas coisas sempre. Acho que quanto mais vários lugares a gente puder estar, melhor. Mas a tendência é, em algum momento, essas coisas serem sempre meio absorvidas, né? Assim, acho que não tem coisa do mundo do capitalismo que não tem fora, né? Assim, uma hora, se reinventa, ainda mais com a internet, tá todo mundo no mesmo lugar e de repente, sei lá, dá o vontade de influencer voltar tem mais cavernas, né? Vamos voltar todo mundo pra caverna. Todo mundo pra Ecovila. Eu queria fazer, eu acho que tem um contraponto a ser feito. Sim. Aí, tipo, vocês fizeram as críticas. Tem esse mercado, tem não que tô ser brincando. feito. Não é o mercado. Nisso vocês estão completamente certos, mas assim, fazendo um contraponto com relação, assim, apesar de todos esses pesares, as artes ainda são um dos lugares mais abertos a pessoas queer, a pessoas LGBT. Sim. É onde a gente consegue ter uma aceitação social, mas também um ganha-pão, muitas vezes. E na arte no sentido amplo, né? Para além das visuais, né? Sim. Arte, entretenimento, ilustração, enfim, decoração. Cultura, tudo lazer, isso. tá. Cultura e lazer. Eu digo isso como uma pessoa que é advogada. Que assim, eu não conheço, dá pra contar nos dedos a quantidade de advogadas trans que eu conheço, assim. E muitas delas acabam indo pro lugar de trabalhar com ativismo, assim. De advogada corporativa trans que eu conheço, tem só eu. Que trabalha para empresas, assim. Direito mais quadradinho, assim. E... Então, assim, trabalhar em qualquer coisa em que você possa se dar o luxo de ser visto como trans, quando eu trabalho com curadoria, é incrível para mim. Tipo, no resto da minha vida como advogado, quando eu lido com um cliente, muitas vezes eu espero que isso não entre numa discussão. Mas espero que isso não seja um assunto. Costumo brincar assim que eu passo onde eu preciso e onde eu não preciso, eu espero que eu não passe, entendeu? Se eu tô num espaço LGBT, eu quero que as pessoas me leiam como trans. Mas agora, se eu tô fora, porque é muito difícil mesmo. Uhum. E eu falo assim, ainda de uma posição de privilégio, que eu sou sócia de um escritório. Se eu tivesse em outras posições em que eu posso estar no futuro, que eu já estive no passado, já muda muito, assim. Então, acho que apesar de todos esses pesares, apesar de, olha, realmente, quando você começa a subir
na escada institucional, quando você começa a subir na escada de dinheiro, nas artes, de fato você começa a ver que o jogo não é sobre quem é mais diverso, é sobre quem tem mais dinheiro, é sobre quem é dono dos espaços, é quem consegue financiamento. Só que ainda assim, mesmo essas pessoas muitas vezes que estão nesses espaços quadrados entendem você melhor, entendem a sua trajetória. Muitas vezes essas pessoas são LGBT também. Então, além de ser... Então, é um espaço importantíssimo de inclusão pra gente. De dignidade, estabilidade, né? Além de expressão. Além de você... De você conseguir se manter com aquilo, assim. Te compreendo bastante. Mas é isso, a gente tem que criticar ao mesmo tempo que tem que criticar, claro. O nosso ganha-pão, né? É que eu acho que fica sempre uma questão desse conflito. E que, na verdade, não é um conflito, não deveria ser um conflito, né? As coisas deveriam poder acontecer ao mesmo tempo, né? Ter o espaço tradicional e ter o espaço alternativo, que seja. É porque o mundo é binário. E acontece ao mesmo isso. tempo, E acontece isso. Você vê, eu acho que na minha prática como curador, assim, eu tô vendo que tem esse lugar do... Canone. Tem o que é canônico dentro das instituições grandes, mas eu digo assim, em termos de instituição mesmo. Tem os espaços independentes que estão colocando os artistas muito jovenzinhos, que estão começando carreira, que estão começando pesquisa. Só que sem esses espaços, as galerias não teriam de onde chupinhar artista também. E aí as instituições grandes não teriam de onde falar, não, esse cara é muito grande, esse artista é muito grande porque vende muito e tá vendendo há décadas, entendeu? O museu não teria de onde tirar também um cânone. Sim. Então mas acho que a questão também é como que esses dois lugares, um é exaltado e o outro não. Acho que é um lugar de visibilidade, invisibilidade e de dignidade e precariedade. Acho que talvez no lugar de que um pensamento binário, acho que o mundo faz, é de como ele joga luz em um e coloca um obscurantismo em outro, no sentido de que nem todo mundo consegue sobreviver e, enfim, ascender, né? Então eu fico sempre pensando muito, sei lá, outros termos, mas questões de campos de várzea e futebol, né? A maioria dos meninos vieram de campos de várzea ou de escolinhas e blá blá blá. Aí eles ascendem e aí eles se esquecem. Tipo assim, para além de outras problemáticas que envolve, por exemplo, meninos negros ou meninos brancos, mas de contexto periférico de pobreza, que quando ascende, querida, se doar um saco de arroz para a comunidade que ele veio. Então é nesse lugar que eu acho que quando eu falo assim, gata, seja livre, bicha. Tipo assim, vai ser o que você quiser. Mas acho que se você... mas não esquece de onde você veio e não esquece de voltar. Acho que esse lugar da ancestralidade, que a gente fala muito entre pessoas trans, principalmente porque eu e Alice, né? A gente tá com 30 para 30 e poucos anos. A gente talvez seja a primeira geração que tá pensando também assim, a gente vai envelhecer, a gente não vai morrer, quem vai cuidar da gente e como fazer o processo para que as outras também venham, porque a gente tá sempre inventando a roda. E eu acho que uma boa parte do nosso debate também a gente não tem fortuna crítica, né? Tipo assim, a gente não consegue solidificar o que a gente produziu, seja em livro, enfim, todos os meios, a ponto de que quem venha depois não tem que fazer esse mesmo percurso. E a gente gasta-se muito tempo para resolver coisas que já foram resolvidas, tecnologias que já foram inventadas, técnicas sociais que já foram testadas, porque a gente se perde no meio do caminho, né? Então eu acho que um pouco do que você traz é como que a gente coexiste, né, coabita nesses dois universos, seria nesse lugar canônico, independente e tal, desde que para que um exista, o outro tem que ser precarizado, né? Mas é essa lógica capitalista, né? Para que alguém tenha muito dinheiro, o outro tem que ter nada, né? E aí a gente fica nessa ilusão, né? Pretos no topo, travesti no topo. Bicha, para ela estar no topo, ela vai ter que explorar também, ela vai ter que grilar terra. O problema também disso aí é que não importa quando você suba no topo, você vai ser sempre derrubado. Você ainda vai ser sempre travesti. Sim, tem a ilusão, né? Mas você nunca vai deixar de ser uma pessoa negra. Nunca vai deixar de ser uma pessoa com deficiência. Mas é essa ilusão que nos vende, né? Então, como a gente sai esse encurralamento mesmo, né? Que nos colocam essa questão. Enfim. Sempre é uma questão da inclusão e da exclusão, né? No fim das contas. Sim. Vou fazer a última pergunta, inclusive. Porque a gente tá um papo bem filosófico, né?
É possível, tomando o livro como referência, falarmos de uma breve história da arte queer no Brasil, ou brasileira, ou mesmo latino-americana? Acho que inclusive, acho que é o que a gente estava falando antes também. É muito norte-americana essa leitura, né? Aqui tem uma artista brasileira, a Uira. Mas dava pra fazer um manual brasileiro, inclusive olhando para artistas do século XX que eram queers e que não foram lidos. O problema não é ser lido, o problema não é nem ser mencionado na bio do cara, sabe? Assim, aí é meio foda. E uma cena atual, muito rica. E eu acho que no nosso caso é até mais interessante, porque não precisava ser só uma breve história da arte, podia ser uma história da cultura, né, queer, assim. Acho que a gente tem uma série de produções muito interessantes Olhares sobre isso, assim. Vamos publicar? Exatamente. Eu acho que tem esse lugar, né, dessas pessoas que não puderam ser o que elas queriam ser, né? Sempre tiveram, ou casaram, ou tiveram que colocar uma máscara para ser aceito pela sociedade. Isso a gente vê vários artistas que aparecem no livro. De lá e de cá, com certeza, a gente sabe de muitos, né? E que tiveram que colocar essa máscara. Então, eu acho que seria super importante levantar essas histórias. Acho que tem muita gente pesquisando isso também, levantando esses nomes, quando possível. Enfim, com respeito também, né? Porque às vezes a pessoa não queria também, né? Nunca, sei lá. Acho que a gente tem que respeitar a individualidade também de cada um, né? Eu acho interessante isso que você comentou da história, assim, porque eu acho que agora a gente está fazendo isso, né? Agora a gente está produzindo coisas de podcast, a livro, a pesquisas acadêmicas, a conteúdo de internet, que tá permitindo as pessoas de 20 e poucos anos acharem que até é muito mais fácil do que é, de fato. Assim, mas a gente passou por no Brasil a gente passou por ditadura, a gente passou pela AIDS, e isso foram momentos de muita perda, né? Eu acho de perda de conhecimento que poderia ser passado, assim, né? Então, tipo, agora que, por exemplo, eu tô descobrindo e com amigos tô criando, assim, uma cena lésbica de encontros lésbicos, assim, em São Paulo, que é uma coisa que você quase não tem, assim. Você tem muitos lugares, por exemplo, para gays, e também, mesmo aí, o tempo todo a gente sabe que está sendo atacado lá no Aroche, né? Batida policial e tudo mais. Mas existe uma história a ser olhada e ser lembrada, e e é necessário que a gente olhe para trás, assim, para um Ferros Bar da vida, assim. Entenda que existia uma sociabilidade lésbica, por exemplo, para ficar nesse exemplo ainda em São Paulo, que se você não olhar para isso, você vai olhar por aí, você nem vai saber que isso existe. Você vai achar que tá se recriando a roda de novo, assim. Toda vez que chega uma geração nova, tem que procurar espaço, tem que criar espaço. E fica, nossa, será que ninguém já fez isso antes, sabe? Mas a impressão de que não se tem história tem CEP, né? Tem motivo para isso, assim. Suprimiram essa história, né? Assim, bateram nas pessoas, mataram as pessoas que poderiam passar essa história à frente, né? Muita gente se assimilou e se escondeu, assim, mas muita gente foi morta. Sim. Né? E teve sua voz suprimida e impediu que gerações depois pudessem olhar e se entender como partes de alguma coisa que já existiu antes, né? Tipo, a gente que é LGBT tá tão... A gente precisa disso, e a gente tá sempre sedento por uma representação e entender que, nossa, eu não tô sozinho nisso, né? Você vê a lista, eu tava vendo um vídeo esses dias sobre filmes LGBT, assim, e LGBT no cinema, e como era uma coisa assim, a sede por representação é tão grande que a gente fica buscando migalhas, assim, em alguns filmes, né? Tipo, antigamente tinha um filme que, sei lá, o gay era o vilão, mas no final eles faziam um cara super sexy. As gays pegavam aquilo como ícone, assim, né? Enfim. Ou então a vilã era sempre meio masculinizada, mas, nossa, fizeram uma vilã super sexy no fim também. Só que, assim, era feito isso também porque existia censura em Hollywood, existia censura prática, assim, do público também. Sim. Só que nesses espacinhos, assim, a gente acaba buscando uma... Lembrei muito quando você falou das divas pop, nesse caso, né? Quando a gente não tem, até hoje, como a comunidade LGBT olha para
na falta, né, de pessoas de fato LGBTs, a gente vai a Madonna, a gente vai pegar as grandes divas negras, né, que faziam posições de defesa, né, dentro dos seus feminismos radicais, interseccionais, e que de certa forma não estava ali, mas que nos acolhiam e permitiam que a gente entrasse na arena pública do debate. E tem relação também, não é totalmente alheio, né? Não. No caso de artistas pretas é óbvio, mas no caso mesmo de artistas brancas, assim, elas estavam, mesmo na década de 50, reafirmando às vezes uma sexualidade feminina, que a mera existência dessa sexualidade já era chocante. Então não é à toa que o público gay pegava e olhava para elas e ficava, nossa. Sim, Kate Bush, Madonna, Cher e todas as outras. Ou mesmo lá outras. Atrás, né? Como era o nome? Judy Garland. As Pin-Ups. Né? As Pin-Ups. Judy Garland, Sim. Essas atrizes dos anos 50. Ou até antes. No livro fala muito dessa questão também, né? Aparecem essas figuras que tiveram que se silenciar de alguma maneira, ou ter códigos, né? Tem a parte dos códigos. Então, sempre, essa máscara sempre teve que ser colocada e acho que hoje em dia a gente está tirando aos poucos, né? Mas é importante isso, porque de um momento para o outro isso tudo é esquecido. Esquecido não, né? Jogado para debaixo do tapete. Como a gente viu na história toda, né? Se você voltar à Idade Média e coisas do gênero. E tentam fazer isso porque sabem que é importante memória, né? Queimaram toda a biblioteca do Magnus Hirschfeld lá na Alemanha nazista, pesquisador de sexologia e tal, porque sabiam que aquilo era importante. Queimaram porque, não, isso aqui não pode ir pra frente. Na verdade, né, a cultura é sempre a questão da identidade, né? Tipo, para além da questão da identidade de gênero e sexual, a questão da identidade, né? Todo o processo imperialista, colonialista, genocida, ele começa por uma questão cultural, né? Língua, destruir arquitetura, destruir arte, para aquela pessoa perder a sua memória e se perder enquanto povo, enquanto nação, né? Até que quando se constrói os estados-nação, a primeira coisa é buscar uma identidade nacional e tal, porque é isso que unifica, ou consolida e permite essa... Enfim, né? Então, o quão isso passa inclusive pelo corpo, né? Se a gente fosse olhar, assim, historicamente, o que fizeram com as populações indígenas, com as populações negras, é não permitir que elas se manifestassem no corpo, né? Então, desde a religião e tudo mais, como uma forma dela perder o seu sentido. E isso vai se materializando em questões mais fortes, desde o nome e miscigenação, blá, blá, blá. Mas a gente sabe, né, o quanto o que eles chamam de ideologia, no final é o que eles sempre fizeram, né? Então, assim, a gente, naturalmente, a gente não seria hétero-cis, né? E tanto que precisa forçar muito para que a gente seja, e mesmo assim eles não conseguem, né? Acho que também tem esse lugar da resistência primária, para mim é sobre, tipo assim, eles sabem que a gente naturalmente não vai ser cis hétero, mas eles fazem todo um programa de mundo para que a gente tente, mesmo assim as gatas nascem do bueiro, né? Floresce, menina, que nem tipo em asfalto, porque eles estão ali todo o tempo, escola, a família, a televisão, forçando, e a gente dá algum jeito de, enfim, né? Perde-se umas no caminho, né? Mas assim, estamos aí ainda. Acho que nomear também isso, né? O que eles chamam que a gente faz, né? Falar sobre isso com criança ou adolescente seria uma ideologia, quando na verdade o que eles fazem é constantemente uma ideologia, né? De tentar aprisionar esses corpos, essas mentes, para que a gente não seja o que de fato a gente querida sempre vai ser, né? Então, assim, ele derruba uma, vem 10. Uma, né? E vem 10. Então, a gente vai encerrando por aqui esse episódio, né, do podcast da Olhares. Eu queria que vocês dessem as palavras finais e também agradecer o público, agradecer a presença de vocês, e acho que a conversa segue no bar, né, se tiver bar. Obrigado, gente. Foi ótimo poder ouvir vocês, trocar, aprender várias coisas, abrir o coração. É muito bom ter um lugar de fala assim, né, tão tranquilo, né? Eu acho que às vezes a gente tem que ter essas conversas em lugares de conflito, né? E eu acho que a gente está aqui é a melhor coisa. Eu queria agradecer também o convite. Foi bem legal, gostei da conversa. Bom sempre conversar. E conversar com gente legal, que eu gosto. Mas é isso. Seja um viado, seja herói, seja marginal, né? É isso.